Um minicast especial, cara, que nós estamos aqui com a Lu e estamos aqui com o Edinaldo. Sejam bem-vindos, cara. Obrigado. De verdade. Obrigado. O podcast é para eles, galera. O podcast hoje eu queria mais deixar o espaço para que eles falassem sobre um caso que nós tivemos na nossa cidade, né? Foi um caso, vamos dizer assim, deplorável, que não deveria acontecer, mas aconteceu na nossa cidade, um caso de racismo, né? E é legal a gente conversar com o Edinaldo e com a Lu e entender um pouco desse cenário, entender um pouco desse contexto, tá bom? Então esse bate-papo nosso é focado nesse assunto aí, beleza? Cara, sejam bem-vindos os dois aí, o Edinaldo aí e tal, de segunda-feira de supetão assim, né, cara? Chegar junto aqui e tal. E Lu, obrigado também. Até a Lu tem que ir embora 8h20, então nós vamos trabalhar em cima do horário da Lu também aqui para nós bater um papo. Bom, eu como professor, cara, a gente na faculdade, a gente estuda uma das matérias que se estuda, e isso é interessante, porque somente a partir de 2014 que a matéria sobre África entra nas apostilas de história. Então esse é um aspecto importante, porque até então a gente falava muito sobre a história da Europa. E não tem problema falar da história da Europa, tem muita coisa interessante. Mas, cara, a gente tem que entender que a gente tem uma influência cultural africana que é linda e maravilhosa e que durante muito tempo isso foi escondido, né? E às vezes eu vejo que falava-se da escravidão, por exemplo, nos livros de história, de uma maneira como se fosse uma coisa que era normal da época, comum, né? E passava reto. Então, o que eu vejo que é importante da gente refletir, né, é que nós estamos crescendo. Ô, Sapão, e aí, beleza, cara? Aí, esse é um dos parceiros que vem aí, ó. Obrigado. Beleza, filho? Bem-vindo aí. E aí, assim, né, cara, eu acho que analisando desde os anos 80 pra cá, porque eu sou dos anos 80, não sei quantos anos vocês têm, tudo, sem revelar a idade, né? Aqui e tal. Mas, enfim, eu acho que nós estamos progredindo, sabe? Eu vejo, por exemplo, que a gente teve já alguns avanços, alguns passos aí em relação à questão do racismo. O professor Amaury Ludovico, não sei se vocês conhecem, ele já veio aqui falar sobre esse assunto também, né? Então, assim, a gente avançou, sim, sobre essa questão racial ou a questão sobre a igualdade racial. Eu acho que avançar não quer dizer quase nada, porque ainda falta muito para a gente entender sobre isso, né? Tem uma equiparação histórica muito grande, né? Exatamente, para a gente conseguir refletir sobre. Mas eu acho que hoje, pelo menos, as pessoas, até no senso comum, já se tocam que existe alguma coisa. Então eu acho que esse é o primeiro passo que existe, sabe? Eu acho que quando nós tivemos lá nos anos 90 uma música de um MC que ele falava assim... não sei se vocês vão lembrar dessa música, tudo bem, cara? Porque eu tô falando de coisas muito velhas aqui. Tá ligado? Eu não sei se... Tá com quantos anos, Edinaldo? 32. 32. Pô, você... Fazer 33 agora 33 agora, tal. Talvez você não lembre. A Lu também tá mais ou menos nessa idade, né, Lu? E tal. Que era uma música que cantava-se, que veio das favelas, que era assim: eu só quero é ser feliz. Muito, Da conheço minha muito. época, Né? Você lembra dessa música? Ai, que alívio. Que gostoso. Não me sentindo sozinho aqui, tá ligado? Mas eu só quero é ser feliz e ver que o pobre tem consciência, que o pobre tem o seu lugar. Na letra da música falava coisas nesse sentido, né? E a questão do orgulho mesmo em relação à questão da raça negra, sabe? Essa questão de trazer orgulho mesmo, de não precisar, como nos anos 90, por exemplo, que o cabelo de mulheres negras era chamado de cabelo ruim, né? E que o cabelo pichain, exatamente, né? E que isso é uma pressão social muito grande, né? E quem tem o cabelo liso não vai conseguir perceber ou entender essa discriminação, né? Então eu acho que esse episódio, né, que aconteceu na nossa cidade, ele é uma oportunidade para que a gente possa discutir sobre esse assunto, trazer isso em voga, mostrar que isso realmente ocorre, acontece, né? E assim, o Edinaldo, eu acho que uma coisa é às vezes uma coisa é falar sobre a violência. Vou dar um exemplo. Uma coisa é falar sobre a violência, a outra é você ser assaltado. Porque daí você está na situação, né? Eu me lembro quando a minha mãe tinha uma padaria, a gente sempre teve padaria aqui no bairro Primavera, que eu cresci aqui. E a minha mãe foi assaltada na padaria com um menino apontando arma para ela. Eles levaram, assim, R$70, R$50, foi um valor irrisório. Mas, assim, o trauma e o susto que a minha mãe teve, entendeu? Foi muito grande. E o que acontece? A gente sempre fala da violência, às vezes lá em São Paulo, entendeu?
Mas não, cara, ela tá na nossa porta, ela bateu, ela tá aqui, né? Então, essa questão do racismo também não tá em São Paulo. Ele tá lá, sim, mas ele também está na nossa cidade, né, Em Lu? todos os lugares. Esse avanço na área do direito, Lu, você acha que é interessante a questão da lei de igualdade racial hoje, que você ainda faz parte, né? É importante sim, porque esse ano, inclusive, teve uma alteração na legislação, né? O crime de injúria racial foi equiparado a racismo. E aí também é crime inafiançável, imprescritível, né? A pessoa vai ser presa em flagrante delito, não tem fiança, né? Então é muito importante os avanços que estão tendo atualmente. Né, nessa área. Você está hoje, né, na comissão de promoção de igualdade racial da OAB aqui da nossa cidade. Você que assumiu a liderança ali, né, Pois cara? é. Tal, pra você ver, tá chique, rapaz, Nesse segundo triênio, né? Mas nesse triênio da gestão da presidente Graziella Neves. Porque também um outro assunto, né? Assim, por exemplo, essa questão. Aqui em Pouso Alegre se criou um livro didático para criança, não sei se você chegou a ver, Ainda sobre não, o estatuto. lá na Câmara, né? Lá na Câmara, o Estatuto da Igualdade Racial. Né? E aí tem lá bonitinho para as crianças, desde porque é um livro didático mesmo. A escola do legislativo, né? Isso, exatamente, cara. Eu achei bem interessante esse projeto, porque, pô, é interessante levar isso para as escolas, as professoras trabalharem nas escolas. A princípio será usado nas escolas municipais, né? Isso. Nas estaduais eu ainda não tenho conhecimento. Eu não cheguei a ver o livro, mas eu vi que eles publicaram no Instagram, dei uma lida, mas não tive acesso ao livro ainda não. Ah, sim. Mas é importantíssimo, né? Porque as crianças já têm que começar desde cedo entendendo qual que é a história, quais são os direitos dela, quais são os deveres, quais as obrigações, né? O respeito que elas têm que ter com o próximo. Perfeito. E assim, é muito recente, por exemplo, a matéria de sociologia, não sei se na época de vocês tinham matéria de sociologia. Sim. Tinha, né? Sim. Porque, assim, sociologia também é uma matéria que ganhou um pouco de força agora, mais recentemente, né? E na sociologia trazem, né, algumas matérias para falar sobre a questão do racismo, para falar como ele funciona, para falar como acontece, para trazer ideias sobre ele, né? Porque ele, como a gente estava dizendo, às vezes ele está tão impregnado em nós que a gente comete ele sem perceber. Né? A gente não passa pela racionalidade de perceber o que fez. Né? E isso, como o Vinícius, quando veio aqui, disse, que é relacionado a essa questão de um racismo estrutural que existe, né? Que a gente vive isso. Mas, Edinaldo, e pra você, cara, assim, tipo, antes desse episódio que aconteceu contigo, já aconteceram outros episódios? Assim, boa noite primeiramente pro pessoal que tá assistindo a gente, que vai assistir, né? Obrigado pelo convite. Eu vim de uma família que, graças a Deus, todo mundo é preto, todo mundo é negro. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meus tios são. A minha avó era parda, né? Ela faleceu ano retrasado, era parda. Tem alguns primos meus que saíram pardos, não saíram pardos, né? Tenho primos que são brancos, né? Eu tenho uma prima que ela é branca, do olho verde, e é filho de pais escuros. Porém, puxou para a parte da mãe dela, né? Da avó dela, no caso, que é mais branca, que é minha tia, que são mais branca no meio de todo mundo. Teve uma certa feita em Três Corações, até minha mãe, depois do episódio, minha mãe me ligou, né, pra gente conversar. Ela falou: Edinaldo, levanta a cabeça, só não abaixa a cabeça, levanta a cabeça, não deixa a peteca cair, continua sendo a pessoa que você é, não deixa esmorecer por causa de uma coisa dessa. Que pessoas assim, a gente sabe que tem que acabar, tem, mas a gente vai ter. Lá em Três Corações, muitas lojas, você entra ainda na loja até hoje, e você já recebe o pré-julgamento na porta. Porque assim, igual eu falei com a minha esposa, o dia que aconteceu o episódio. Se fosse para julgar pela minha aparência, pela minha cor, eu acho que não teria condições, a pessoa não poderia fazer uma coisa dessa. Porque assim, é fácil a gente olhar um lado de uma moeda, sendo que a moeda tem dois lados. Tem a cara e tem a coroa. Então assim, se for para a gente julgar pela cor, qualquer pessoa merecia julgamento, só que não dessa parte. Não poderíamos julgar simplesmente porque ela ser preta, por causa de uma coisa racial, não. A gente já tinha passado episódios parecidos com esses, mas não chegar ao ponto desse nível. Né? Não chegar ao ponto de ser acusado de tal coisa, pela cor da pele ou pela aparência, alguma coisa desse tipo. Eu, por exemplo, quando eu fui entrar numa certa empresa, uma certa feita, eu tinha trança, eu tinha dread na cabeça. Meu cabelo era grande. Eu tive que raspar o cabelo para poder entrar. Para mim poder entrar no mercado de trabalho. Olha isso, cara. Infelizmente, eu tive que raspar. Então, assim, eu fiz uma tatuagem em homenagem aos meus filhos, homenagem ao meu relacionamento, e eu tive que esconder a tatuagem. Eu fiz a tatuagem escondida. Por causa do lugar que eu estava entrando, para não aparecer, para mim não ser pré-julgado. Porque, infelizmente, isso ainda tem.
Tem que acabar? Tem. A gente sabe que uma hora vai acabar. Uma hora vai acabar. Só que a pessoa tem que ter consciência disso. Que é ruim para quem passa e para quem julga, simplesmente é um julgamento. Simplesmente uma coisa simples. Só que não é uma coisa simples. É como se fosse uma pessoa que... como se vamos falar que fosse um câncer que se abre hoje e uma ferida que vai prevalecer. Entendi. Isso vai prevalecer amanhã ou depois, você vai chegar num lugar, isso você vai saber que uma certa fita vai acontecer contigo. É por isso que muitas vezes as pessoas se calam. Muitas pessoas da nossa cor, da nossa raça se calam. Por medo de lá na frente, encontrar uma questão dessa e não poder fazer nada. Sendo que tem a justiça, tem a lei que apoia a gente. A gente também tem um espaço no nosso mercado de trabalho no meio da população. Somos seres humanos como qualquer outro ser humano. Exatamente. Somos seres vivos como qualquer outra pessoa. Uhum. Então, a gente não tem o porquê de ser descartado simplesmente como se fosse um lixo. Nós não somos lixo. Até mesmo se for puxar a nossa história lá atrás, como você disse no começo, é uma história grandiosíssima. Grandiosíssima. Muitas coisas, se não fosse por intermédio da nossa raça, não teria hoje. Infelizmente, não teria. Só que as pessoas não respeitam isso. As pessoas não enxergam isso como mérito, não. Simplesmente foi só apenas mais um na fila do pão que passou por aqui. Sendo que todo ser humano tem a raça preta na pele. Exatamente. Querendo ou não, felizmente tem, graças a Deus por isso. Por exemplo, às vezes eu vejo uma coisa, sabe, Edinaldo, que assim, o brasileiro, nós brasileiros, hoje, se a gente fizesse... É que esse teste genético é meio carinho de fazer, né? Até hoje em dia tá barateando mais, mas ele é meio caro de fazer. Mas esse teste genético é muito interessante, cara, porque você começa a perceber de quais as influências que você tem. E, cara, a não ser que você seja um dinamarquês que veio de lá pra cá agora, todo brasileiro vai ter no seu sangue o sangue negro. Sim. É muito mestiço, né? Exatamente. Eu até falo assim, não sei se vocês lembram na época quando ia sair a nota de R$200, que teve uma puta campanha pra ser o cachorrinho caramelo? Sim. O cachorrinho caramelo. Cara, tinha que ser, a nota nossa de R$200 tinha que ser o cachorro, tem muito mais a ver com a gente, porque a gente é caramelo, cara. Entendeu? Esse cachorrinho caramelo que é aquela mistura toda, né? De culturas, enfim, de tudo, né? Então, esse cachorro caramelo que eu tô querendo dizer pra vocês somos nós brasileiros. E por que a gente tem que negar algo, entendeu? E não, pelo contrário, se orgulhar disso, inclusive, né? Sim. Então, eu acho que esse ponto de você ter passado por isso, né, e ter batido na sua porta, isso de fato, de você sentir na pele o que aconteceu, né, cara, e eu acho que isso é ainda mais grave, porque uma coisa é você ver, você ouvir, você ver que aconteceu num vídeo, a outra é você passar na pele aquilo que você passou, né, Edinaldo? Agora, ô Lu, você também já passou por alguma situação assim, cara, alguma coisa nesse sentido? Não. Assim, de falar pra você que eu me lembre, não lembro. Não, entendi. Mas a questão do racismo estrutural, né? De ir nos lugares, não encontrar pessoas negras na faculdade. Na escola até que tinha um pouco, mas pelo tamanho da população é pouco, né? Ah, sim. Às vezes eu faço uma comparação, porque eu dou aula, hoje eu dou aula em escolas particulares, né? Escolas privadas e tal. E assim, você chega, por exemplo, na escola e você fala assim, olha, quantos negros tem nessa escola? E, cara, sem sacanagem, assim, você conta no dedo. Entendeu? Então, assim, se você olhar ali e falar, cara, tem 1000 alunos, quantos são negros? Né? Aí, assim, eu falo assim, será que não dá pra gente pensar um pouco sobre isso? Vamos refletir um pouco sobre isso? Por que só tem, sei lá, 10 negros nessa escola de 1000 alunos? Qual o motivo? Ah, professor, talvez eles escolheram outras escolas. Será que é essa escola? Então, peraí, então vamos pra outra escola particular, então. Entende? E a gente vai percebendo, cara, que isso, às vezes, até os próprios alunos, assim, eles falam, nossa, é mesmo, né? É porque ninguém repara, então, né? Só quando alguém toca no assunto. Exatamente, que daí você falou, observam, opa, é verdade. Oh, meu Deus, é verdade. E tem uma coisa que eu acho interessante, o Google, não sei se vocês já fizeram isso, até às vezes dá até medo já, mas enfim, mas o Google hoje, ele consegue fazer pra você, por ano, exatamente os lugares que você andou por Pouso Alegre. Sim. Ah, sim. Então ele faz exatamente a sua trajetória. É igual quando vai fazer mapa astral, que você sabe os negocinhos, dá pra fazer o mapa de pezinho teu onde você andou na cidade. E aí é interessante, cara, que eu fiz com os alunos isso. Fiz uma experiência legal com eles. Eu peguei de 2 escolas, uma escola pública e uma privada, e pedi pra fazer esse relatório. E aí eu mostrei pros alunos. Falei, olha que interessante, cara, essa pessoa mora em Pouso Alegre, na mesma cidade que você, e pelo Google, vocês, quando você coloca uma embaixo da outra, assim, ó, você compara os lugares que uma andou e outra andou, elas nunca se viram.
Então, quer dizer, por quê? Porque, às vezes, até mesmo a condição financeira, ela nos coloca em lugares para andar da cidade que são diferentes. Sim. A pessoa sai de manhã, vai para a escola, volta para casa, vai para o trabalho e volta para casa. Então, o trajeto que essa pessoa faz nunca vai bater, às vezes, com o trajeto de uma outra pessoa, entendeu? E aí, às vezes, essa pessoa fala assim, ah, mas na minha cidade não tem negro. Entendeu? Mas é porque o lugar que ela tá andando e ela não vê, né? Eu acho que foi muito importante na nossa cidade, um dos pontos importantes da DIC 2, foi porque a DIC 2 mostra pra gente o bairro do São Geraldo pelo lado de trás. É. Porque quando você passa por ali, você vê o bairro São Geraldo e você entende um pouco dessa questão da diferença da pobreza. Tem. Então, porque quando você tá lá na Avenida do São Geraldo, você não vê dentro do São Geraldo. Entendeu? Então, isso faz com que, às vezes, você não enxergue o problema. Né? No Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, quando teve os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos, isso foi antes, né, tal. Ô, Alisson, e aí, irmão? Você tá bom, cara? Tô batendo um papo aqui e tal. Esse é o nosso querido Alisson, tal. Oi, estamos, cara, mas você sempre é bem-vindo, cara. Tal. Beleza, então, mano. Falou. E aí é o seguinte, que eu tava comentando com vocês, né, desse estudo que é feito, por exemplo, analisando as diferenças da cidade, os lugares e tudo mais, porque às vezes a gente está no mesmo espaço urbano, na mesma cidade, e talvez a gente nunca se veja por questões financeiras, que nos colocam em bairros diferentes, e aí você fala assim, poxa, mas peraí, esses bairros mais pobres, esses bairros grandes e mais pobres têm mais negros. Aí você começa a falar, peraí, mas isso tem um motivo, porque isso tem um passado. Vamos investigar esse passado para entender isso? E eu acho que a gente não precisa dar a resposta, que a gente já entendeu. É o que eu venho batido na tecla em alguns lugares que eu fui convidada a participar de eventos, né? Em relação ao trabalho. Que hoje o racismo estrutural é muito grande na sociedade. E que as pessoas negras, tem muitas pessoas negras qualificadas, mas elas não conseguem exercer cargos de liderança. Hoje, as multinacionais, não consigo nem citar para você, são empresas grandes em São Paulo, elas destinam vagas exclusivas para pessoas negras em cargos de liderança, inclusive com qualificação pronta, né? Entendi. E aí aqui em Pouso Alegre teve um evento na Câmara Municipal com empresas, né, de Pouso Alegre e região, e aí eu explanei para eles essa questão do racismo estrutural. Inclusive, no dia do evento, só tinham 3 pessoas negras. Entendi. Eu e mais um membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e a coordenadora do CAC da Câmara. A Lili. Exatamente, a Lili. E o restante do plenário provavelmente não se declara negro. E aí eu debati para eles se olharam, né? Então, racismo estrutural é o que diferencia a população, porque as pessoas de liderança, as pessoas negras, elas não ficam em cargos de liderança, elas ficam somente na mão de obra mesmo, mas na produção, Entendi. né? É aquele negócio, né? Às vezes, assim, a gente tem que tomar um cuidado também para não transformar exceção em regra. O que eu quero dizer? Ah, mas peraí, você tá falando que não tem, mas na empresa tal tem um negro que é fulano. Cara, é um bicho em 100. Então, assim, tipo, cuidado para você não fazer a regra, a exceção virar uma regra. Porque a gente é cheio de fazer isso. Sim. Entendeu? Então tem que tomar um cuidado também com essa situação, né? E aí tem uma coisa que você comentou que é importante. É igual falar sobre cotas femininas na política. Um dia me perguntaram, Neném, você é a favor de cotas de mulheres na política? Eu falei assim, cara, eu acho que não deveria existir. Porque deveria ser natural, mas não é. Então tem que ter. Entende? Porque assim, se não tiver as cotas para as mulheres participarem da política, sabe, entende o que eu quero dizer? Você não ocupa, as mulheres não ocupam aquele espaço. São os grupos de minoria, né? Exatamente. Sim. E aí acaba acontecendo um problema, entendeu? Aí você vê um reflexo da nossa cidade, não dizendo que nenhum dos nossos vereadores são ruins, não é isso, mas é que, por exemplo, hoje nós temos uma Câmara que só tem 15 homens, não tem uma mulher. Entendeu? Então, quer dizer, cara, é uma coisa que você tem que olhar pro passado e falar assim, meu, tá errado. Eu tenho que votar na mulher porque ela é mulher? Também cabe essa discussão? Enfim, a questão não é essa. A questão é que, meu, peraí, tem que ter representação feminina sim. E a mesma coisa eu acho que cabe pras empresas. Entende? Peraí, tem que ter um espaço pra eles ocuparem. Tem que ter um filme que um ator negro tem que ser o personagem principal. Por que não? Exatamente. Porque se você pegar os filmes no cinema mesmo, até agora, recentemente... Cara, era raro você ter um personagem negro que se destacava. Tem o Will Smith.
Entende? Ele é a exceção. Não, exatamente. Eu Aí ia que falar dá, não dá pra eu julgar o Will Smith pela. É isso que é o ponto, entendeu? Porque às vezes você olha assim e você fala, ué, mas cadê os negros do filme? Peraí, o dia a dia, não, esses caras não aparecem? Entendeu o que eu quero dizer? E às vezes eu acho que só da gente anunciar, de começar a problematizar, a trazer isso pras pessoas, as pessoas enxergam, falam, ah, tô entendendo agora. As pessoas não Agora- têm dimensão dessa questão do racismo estrutural. Aham. Que as pessoas negras não chegam nos outros cargos, não conseguem alcançar. Por exemplo, na época da faculdade que eu estudei, formei em 2012, mas minha turma iniciou em 2008. Eram 100 alunos praticamente de cada turma que iniciou o curso. E aí só tinham 3 pessoas negras e eram 3 mulheres. E nós somos do início ao fim somente nós 3. Entendi. Então imagina numa turma de 100 pessoas, né? No final formou 70, 60 e poucos. Entendi. Mas de 150 pessoas, por exemplo, ter 3 pessoas só negras Entendi. e ainda mulheres. Exatamente. É muito pouco. A pergunta é, entendeu? Onde que esses negros estão, então? Vou responder essa pergunta Né? agora. Manda ver. Vamos lá. Vamos falar da parte masculina. Uma pergunta que muita gente se pergunta e não tem a resposta. Eu vou abrir um parênteses agora e responder uma parte onde está. E a outra parte eu vou falar onde está o restante. Uhum. Na minha área, que eu trabalho na construção civil, né, me formei agora tecnificações, fazendo engenharia civil, e agora mestre de obra também, e agora passei para encarregado, como encarregado na obra onde a gente trabalha. 60% dessa população masculina preta, você pode olhar toda a construção civil, é preto que ocupa. Infelizmente. Eles estão ali. Estão ali. Pode rodar nas obras da cidade, vamos colocar de 100 obras, roda 40 obras da cidade, amanhã, sai amanhã, aleatório, vou lá na obra, lá no fulano, lá, vou lá ver como que tá. Você pode olhar que 90% daquela obra, vamos colocar de 10 pessoas, 5 é preto. Uhum. Aí vamos lá e o restante. Anda na roça. Vai na roça. Sai nos arredores da cidade para você ver onde está o restante da turma. Uhum. Infelizmente. Se for em fábrica também, talvez, né, Edinaldo? Algumas fábricas aceitam. Infelizmente, está se abrindo agora, o povo está abrindo a cabeça agora. Agora vamos abrir uma outra questão que aconteceu na minha cidade, e infelizmente até hoje é assim, porém está mudando o cenário, graças a Deus por isso. Na década de 90, ao meado de 2000, tem 2 bairros que agora estão praticamente se tornando distrito de Três Corações, é o Taquaral e a Cota. Né? Uhum. Tem a avenida que corta, tem a rodovia que corta, né? Os 2 bairros. Isso é Três Corações? Isso. Ah, isso. sim. Então tem a rodovia que corta, fica o Taquaral de um lado e a Cota do outro, Uhum. certo? Do lado da Cota tem o aeroporto de Três Corações. E na época, vamos falar na década de 90, a minha mãe me levava para o serviço com ela. Né? Minha mãe sempre foi secretária doméstica, né? Então ela me levava. E a gente ia no ônibus das 6 horas da manhã. E é o único ônibus que tinha para buscar o pessoal da Cota e do Taquaral, porque era preto. A maioria que estava ali dentro do ônibus era preto. Então tinha um ônibus às 6 da manhã, o outro que vinha do Taquaral e da Cota para a cidade às 11, para o pessoal que ia estudar, e outro que retornava para a roça, para esses 2 bairros, 1 da tarde. E depois só 5h30 da tarde, que era o pessoal que estava indo da construção civil ou de algum lugar, de um outro emprego, para a roça. Só tinha essas 4 horas de ônibus. Não tinha. E 98% da população desses 2 bairros só tem preto e só tem negro. Só naquele meado. Se tiver, hoje, eu vou chutar por baixo. De 3 a 4 mil pessoas só nesses 2 bairros. Vou chutar por baixo, estou falando por baixo. Entendi. Isso por baixo. Se for fazer a fundo a contabilidade, tem muito mais. Porque o Taquaral e a Cota é pequeno. Aí você imagina a superlotação do ônibus, né? Sim, cara? Você tá sim. louco. Ele parece ser pequeno na beira da rodovia. Só que quando você adentra dentro dos 2 bairros, você vai ver que é grande, a extensão dos bairros é grande. Então, assim, eu tenho essa memória até hoje, e infelizmente, porque a gente vê que tentam sair da onde eles vão para a cidade para conseguir emprego, e quando acontece, e quando arruma, é numa construção civil, é numa distribuidora de material de construção civil, ou alguma coisa aleatória desse tipo. Infelizmente, da minha família que conseguiu a formação acadêmica até hoje, foi eu, graças a Deus foi eu. O meu irmão hoje é instrutor de autoescola, conseguiu, de uma certa forma, o curso superior para poder ser instrutor de autoescola. E o meu primo Joaquim, que se tornou cabo da polícia, estudou, lutou, saiu da roça, do meio do mato. Coitado, sempre, na época não tinha estudo, foi para a cidade, conseguiu estudar, o pai dele conseguiu pagar o estudo para ele. Hoje é cabo da polícia militar. Uhum. Você tá entendendo? E da minha família, todo mundo, se for olhar quem está hoje dentro de uma empresa, você pode contar. É muito pouco.
Infelizmente é muito pouco, porque não conseguiu adentrar nesse mercado. Devido a esse fato, é igual a Lu acabou de dizer, da estrutura racional, coisa e tudo mais, que entra nesse meio, nesse quesito, que infelizmente o povo barra, ainda segura muitas coisas para acontecer na vida do pessoal da classe negra, da raça preta, porque infelizmente o pessoal tem a cabeça grande, mas o cérebro em tese pequeno. Entendi. Infelizmente por isso. Uma certa feita, a gente foi fazer uma viagem da igreja, a gente foi para Jacareí, e a gente parou num restaurante na beira da rodovia. Tava eu, o presbítero Joaquim, no caso, que esse é meu primo, o Sérgio, irmão dele, o presbítero Lima e o evangelista, no caso o Lima é evangelista, e o presbítero Sérgio. A gente parou no posto, a gente desceu da van, isso era mais ou menos às 3h30 da manhã, eu lembro desse fato, nunca mais vou me esquecer. Isso é uma coisa que nunca mais sai da minha vida. Isso infelizmente vai ficar essa mancha na minha cabeça pro resto da vida. A gente desceu da van, o motorista estacionou a van, próximo à entrada do restaurante, né? Por volta das 2h30, 3h. A gente desceu da van, nós três na frente, o presbítero Sérgio atrás, nós três na frente, nós três é primo, preto, né? Descemos da van e na nossa frente já ia uma mulher loira, com a bolsa do lado. A hora que viu nossa conversa, ela olhou para trás, simplesmente pegou a bolsa, pôs na frente e abraçou a bolsa. A gente olhou para um para o outro, é sério, é sério, porque, nossa, é sério, parece até uma história de conto de fato que a gente está contando, mas é a realidade. Ela simplesmente olhou para trás, viu que a gente colocou a bolsa para frente, abraçou a bolsa, deixou a gente passar. E nós entrou no restaurante. A hora que a gente saiu, ele entrou. Infelizmente. Caramba, velho, Infelizmente. Aí depois o Joaquim falou assim, Montinaldo, será que essa moça achou que nós ia roubar ela? É a pergunta que surge. É a pergunta que surge. É igual no dia do fato que aconteceu, da hora do cidadão, da pergunta que ele me fez. Eu olhei na cara dele e falei, rapaz, tu acha que o que tem aqui dentro eu não tenho condições de pagar? Ou tu tá me perguntando por causa da cor da minha pele, somente porque só tem gente de preto aqui dentro e tu tá me fazendo essa pergunta por isso? Rapaz, o que eu pegar aqui dentro, eu tenho condições de pagar, graças a Deus, porque eu sou empregado e muito bem empregado. Ô Edinaldo, porque assim, você entrou na farmácia para comprar um shampoo, é isso? Sabonete. Foi. E aí, tipo, tinha mais gente na farmácia? Tinha. Foi assim, ó, vamos lá. Vamos resumir aqui um pouco aqui pro pessoal entender. Eu adentrei, primeira vez, olhei, fiquei com dúvida. Perguntei para ele, até que hora que fica fechado, aberto aqui? Até tal hora. Beleza, saí, fui na escola, peguei minha esposa, falei, presa, tem que pegar tal coisa assim, você sabe que sua mãe pediu. Porém, eu fiquei com dúvida. Como você estava com ela, na hora que ela foi no médico, você sabe o produto que é. Você sabe o sabonete. Aí a gente passou, estacionei do lado de fora, bonitinho, descemos do carro, ela foi lá onde estava o sabonete, mostrei para ela. Falei, o sabonete está aqui, ó. Mostrei para ela, ela olhou, tinha 6 ou 8 tipos de sabonete, da mesma condições que ela precisava, porém com essências diferentes. Aí ela perguntou para ele se não tinha sem essência. Ele falou, não, senhora, todos aí vai ter essência. Acabou o assunto. Entre a gente, acabou o assunto. Ela pegou o sabonete, se direcionou para a fila, certo? E a gente começou a conversar. Aí eu peguei um outro produto, olhei e falei para ela, será que esse aqui é o compatível que a gente usa? Ela falou, tem que olhar as composições. Se for composição, vai ser a mesma coisa, não vai mudar em nada. Só o fator que vai mudar. Né? O que a gente usa é 99, esse é 70, não vai mudar em nada. Eu falei, beleza. Beleza. Devolvi o produto, que no caso era um kit, certo? Era o kit que estava dentro da caixa. Porém, dentro da caixa só estava o caser, certo? E a caixinha do produto vazia, não tinha mais nada. Eles tinham retirado devido ao valor do produto. Entendi. Tá entendendo? Eu devolvi a caixa, afastei e fiquei perto da próxima porta. E nisso, a minha esposa ficou na fila, né? Pagou o produto. A hora que a gente saiu, eu abracei ela e simplesmente fez essa pergunta escalafobética. Se eu estava saindo sem pagar, eu virei para trás e falei, como é que é? Entendi, cara. Então ele viu que a sua esposa passou pelo caixa e aí que ele tirou a satisfação ainda. E já estava pago, inclusive. Já estava pago. Nossa. E tava com a notinha, né? Exatamente. E não vou falar o restante, não, para não ficar feio. Vou deixar quieto por aqui. Você tá entendendo? Para não dar mais conversa. Vamos deixar quieto. E aí, qual foi o sentimento que você teve, Edinaldo? É assim, ó. Vamos lá. Você se sentiu ofendido? É como se você chegasse e recebesse uma notícia. Vamos falar assim, cara, teu filho foi atropelado. Entendi. É assustador assim na hora. Aí depois que você passa aquilo, que o sentimento vem, que você parece que a pessoa te colocou para baixo de uma gilete, te menosprezou como se fosse um animal. Você se sentiu diminuído. Exatamente. Humilhado. Exatamente.
Porque assim, é como se fosse uma situação dessa. Eu não sei se vocês já viram, quando um pão começa a mofar. Certo. Ele vai aos poucos, certo? É como se fosse naquela hora, acendesse, jogasse um pouquinho de mofo num pão. Entendi. Você tá entendendo? E aquilo, infelizmente, na hora aquilo vai te maltratando, vai te maltratando, vai te maltratando. Na hora que você vai ver, aquilo já tomou. Aquele sentimento de menosprezo, de ser colocado, diminuído na frente do pessoal que estava ali dentro, já toma, gente. Claro. E devia ter bastante gente na fila ali. Tinha. E tudo mais, que com certeza, assim, na hora ali, pode ser até, né, Lu, querendo ou não, são até testemunhas de ver o processo todo, né, cara? Exatamente. Que, assim, inclusive, por exemplo, se alguém quiser procurar o Edinaldo para poder ser testemunha dele, né? Isso, para ajudar, né? Então. E tava lá no momento na farmácia, né? Na hora do acontecido, pode procurar ele nas redes sociais. Porque ali, o que você acha como advogado ali que se encaixa ali, que se enquadra? Então, no caso do Edinaldo, foi injúria racial. Porque a injúria é um crime que é contra a honra mesmo. É uma ofensa em relação da raça, né? E aí o racismo, ele já é contra uma coletividade. Entendeu? É sobre um grupo. Tá, entendi. As pessoas... Ali, no caso, foi direcionado a ele, então é injúria racial, que é o nome. É uma ofensa, entendi. Né? E aí, o que a gente gostaria de repassar para as pessoas? Que, no caso, a maioria das pessoas questionam, né? Ah, mas ele falou só isso, não falou nada relacionado à cor da pele. Mas ele se sentiu ofendido. E o crime de injúria racial é isso, a ofensa pelo sentimento que ele teve, entendi. Né? Que foi discriminado pela cor da pele. Porque tinha outras pessoas brancas lá. E o atendente, ele não fez esse mesmo questionamento para as outras pessoas. Então, não agiu de uma forma padrão do estabelecimento. Porque o que aconteceu? Eu, quando vi pela primeira vez, eu vi o vídeo que você estava tentando explicar para o policial. Sim. Tinha um policial ali, ou dois, eu não lembro agora. Dois policiais e uma policial. E uma policial, exatamente. Né? E eu vi que você estava tentando explicar para eles o que tinha ocorrido. E aí o policial pegou e perguntou assim, mas ele falou alguma coisa de você ser negro? Né, o policial perguntou Sim. Ali naquele momento, né? Não foi essa questão que você está tocando, né, Lu? Exatamente, nesse sentido. Que a injúria, ela não é só o xingamento ou algo pejorativo em relação à cor. É a ofensa naquele sentimento que a pessoa se sentiu ofendido pela cor da pele. Porque o que ele passou foi praticamente pelo tom da pele dele mesmo, porque tinham outras pessoas no local e elas não foram abordadas da mesma forma. Não era um atendimento padrão que a farmácia poderia estar usando ali na metodologia porque dele. assim, né, cara, o que eu fico pensando é o seguinte, que, eu vou dar um exemplo agora, quando você vê lá o goleiro Aranha, que ele tava jogando não sei aonde no sul lá, e aí a pessoa gritou lá não sei onde que a pessoa tava, gritou e chamou ele de macaco. Ali a gente tem uma injúria racial, aquela coisa toda aconteceu com ele ali, né, naquele momento. O que eu acho que às vezes as pessoas entendem é que tem que falar uma palavra, como se fosse uma palavra mágica, para falar, ah lá, falou, juiz, pé, e tal. E assim, essa questão, como você tá colocando, ela é muito mais sutil, né? No sentido de que, cara, não precisava o cara falar assim, ô negro, você está aqui. Porque assim, tipo, cara, é aquele negócio, tipo, se tinha na fila uns 10... ou mais, sei lá, quantas pessoas não passaram naquela farmácia naquele dia? Quantas vezes esse cara falou isso? Exatamente. Entendeu? É esse que é o ponto, cara. Porque assim, tipo, cara, podia ter passado uma galera ali. Eu, por exemplo, se eu tivesse... Eu nunca tive esse problema em nenhuma farmácia, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. E esses dias pra trás eu saí, o meu cartão não passou e tudo, o meu Pix lá, a pessoa me chamou e tal. Mas assim, mesmo quando a pessoa me chamou, foi uma coisa muito tranquila, entendeu? Me chamou no cantinho e tudo mais. Então, quer dizer, é que eu falo assim, por exemplo, às vezes quando a gente, por exemplo, não é negro, a gente não entende, cara, não pensa, né, assim, tipo, o que aconteceu ali que foi um ato de injúria racial, né? As pessoas que são brancas, né, ou pardas, assim, que não se qualificam como negros, elas acham que o racismo é só tons pejorativos, xingamento, ofensa, relacionado à cor da pele, falar algo nesse sentido. Mas não, o racismo é bem mais do que isso, a injúria é muito mais do que isso. É aquele negócio, é isso também, né? Mas não é somente isso, esse que é o ponto, né, cara, que ele colocou ali. Né? E aí, assim, é mais bizarro ainda, né, que o cara saiu lá fora, né, e tudo,
e ainda quis te agredir, cara. O cara quis ir pra cima de você. Fala, cara, que bizarro isso, entendeu? Aí, vamos lá. Hoje, você tocou num assunto no começo do cabelo pichain, Aham, foi. certo? Vamos lá. Ainda hoje, vou abrir um parênteses aqui hoje, certo? Vou fazer uma pergunta e vou deixar essa pergunta no ar para o povo entender a seriedade do problema. Eu sou transista, eu mesmo faço trança. Aprendi com as minhas primas lá atrás. Depois a gente foi se qualificando. Aí um dia eu fui trançar um cabelo que me pediram para trançar. Ligaram lá em casa. Ele põe. Uma boa. Eu cheguei lá, fui colocar trança. Aí a pessoa falou assim, eu só tô pedindo para pôr porque eu tô falando que a pessoa me falou. Eu tenho vergonha de sair na rua do jeito que eu tô, porque das formas que as pessoas me julgam. Exatamente por causa do cabelo. Porque assim, o cabelo do afro é uma identidade. A cor do afro é uma identidade. E simplesmente uma mulher alisar um cabelo por causa de uma música, igual foi feito o Nega do Cabelo Pichain, coisa e tal, Nega do Cabelo Duro, por causa de uma música que usaram como vamos falar assim, uma forma de ofensa, alguma coisa desse tipo. Muitas mulheres hoje negras alisam o cabelo com o sentimento de ser menos do que as outras que têm o cabelo liso. Entendi. Você está entendendo? O tão sério que é o problema, onde as pessoas não conseguem enxergar isso. As pessoas não conseguem ver essa situação, infelizmente. É porque busca aceitação, né? O cabelo afro não é um cabelo aceitável, Não. assim. As pessoas não estão acostumadas, porque antigamente as mulheres, elas usavam cabelo black, tudo, né? E aí com o tempo as mulheres passaram a trabalhar fora. E aí já não tinham tempo de cuidar do cabelo de suas filhas. E aí o cabelo liso era o padrão aceitado na sociedade. Então existe a chapinha antiga das mulheres pretas era de ferro e esquentava no fogão. Isso. Eu não lembro o nome agora, você lembra? E aí usava pra poder alisar A minha mãe o cabelo. tinha. A minha mãe tinha. Lá em casa Tinha e tem até hoje. Vamos lá, tinha e tem. Porque é aquele negócio, né, cara? Uma pessoa negra querer fazer o alisamento no cabelo porque ela quer é uma coisa. Sim. Por pressão social É outra coisa, cara. porque ninguém estava acostumado, né? Então era praticamente para ser aceito. Porque eles tinham que usar aquilo para ser aceito. Porque o cabelo que a mulher negra tinha, né? Tem, né, na verdade, mas naquela época, naquele determinado período, ele não era tão aceito. Uhum. Igual agora, veio primeiro os artistas, os gringos, né, utilizando esses cabelos do black e tal, e aí agora o povo tá se aceitando e agora... Entendi. Abriu esse espaço. Ô Lu, no caso ali, eu usava liso também. o processo... Eu cortei. Uma dúvida que eu tenho, o processo cai sobre a farmácia ou sobre a pessoa? Então, o Edinaldo, ele tá vendo isso com a advogada dele. Entendi. Se ele vai entrar também contra a farmácia, né? Então vai ser uma coisa que ele vai verificar com a advogada, mas tem sim uma responsabilidade civil, né? Entendi. Da Não, farmácia. é só uma dúvida mesmo, que eu não entendo nada, cara, entendeu? Assim, porque, querendo ou não, né, por exemplo, assim, a farmácia também, ela tem uma corresponsabilidade pelo seu funcionário que tá ali. Porque ela responde por ele, pelos atos dele praticados durante o horário de expediente, né? Entendi. Essa era a minha dúvida, entendeu? Assim, se recairia, assim, sobre ele. E, assim, aquele momento que ele foi preso, ele não foi preso pelo ato de injúria racial. Infelizmente, não. Foi pela ameaça que ele fez ali, e aí deram flagrante na ameaça. Entendi. No boletim de ocorrência nem constou a injúria. A polícia militar não colocou. Injúria racial. Colocou só que foi uma ameaça, agressão física ali. Isso, só ameaça. E aí Se ele não tivesse ido pra cima do Edinaldo ali, cara, ele não teria acontecido nada com ele, então. Então, aí a gente não tem como saber, né? Se a polícia ia agir alguma coisa. Se ia fazer o boletim de ocorrência por injúria. Mas se fizesse, aí ia ser flagrante. Entendi. Não, mas assim, tá, desculpa, que é só uma curiosidade mesmo, cara, porque eu falei, pô, mas é que eu fiquei tão indignado com aquilo quando eu vi. Mas né, que o crime de racismo, ele é flagrante. E não cabe fiança, a pessoa vai ter que passar por audiência de custódia. Entendi. Porque assim, é que eu fiquei tão indignado quando eu vi o negócio que eu falei, mano, peraí, processa quem agora? A farmácia, o cara foi pra cima do Edinaldo, né? Porque agora já vai ter um processo criminal contra ele, né? Por injúria, ameaça, difamação. E aí esse aí é no âmbito criminal.
contra a pessoa mesmo que proferiu, o rapaz, né? Que praticou esse delito. E aí depois vai caber um processo na área civil, também contra ele, por indenização, né? Danos morais, devido à situação. E aí, talvez contra a farmácia também, pela responsabilidade civil do seu funcionário. Tá. Na sua área hoje, né, cara, que você assume aí essa área da OAB, existem muitos processos dentro dessa situação aqui em Pouso Alegre? Esse foi o primeiro. Esse foi o Eu primeiro? assumi a gestão, né, nesse triênio, que no final do ano passado. E aí, até agora, esse caso do Edinaldo é o primeiro Mas, que a gente está assistindo. entendi. Mas aí que tá. Esse é o primeiro porque houve ali uma manifestação. Não quer dizer que é o primeiro porque isso não ocorreu em outros momentos. Na verdade, assim, né? Uma colega, a Pamela, ela que ficou sabendo do caso do Edinaldo, e aí pediu para eu auxiliar ele, como membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial. Assim, eu não sou advogada dele, eu orientei ele os primeiros passos, o que ele devia fazer, retificar o boletim de ocorrência. Como comissão, a gente pode orientar a pessoa. Entendi. Então, para nós, esse foi o primeiro caso que chegou. Entendi. É porque, assim, é que pra ele ser materializado, né, Edinaldo, você também quis ir pra frente, assim. Sim. Porque eu imagino que às vezes aconteça casos da pessoa. É igual o caso que eu falo assim, tipo, às vezes a mulher também não querer. Às vezes ela é violentada e não fala nada, entendeu? Então, assim, eu creio que deva existir muitos casos, né, que aconteceram, mas que ninguém quis levar pra frente o problema, entendeu? Por isso que às vezes eu acho, o Edinaldo, levar pra frente isso é uma forma de encorajar outras pessoas falar assim, peraí, cara, olha ali, dá problema sim, vamos levar pra frente isso daí, entendeu? Vamos, não baixa a cabeça, não. A maioria das pessoas, elas acham que não tem nenhuma punibilidade, né? Então, o pessoal geralmente, às vezes, não faz um boletim de ocorrência, não leva pra frente, não faz a denúncia, mas a gente tá aqui pra mostrar que tem sim. É que toda vez que, vamos dizer assim, que o silêncio prevalece, o racismo continua, entendeu? Exatamente. Então, assim, é por isso que eu acho que o fardo, vamos dizer assim, né, o Edinaldo, no seu caso, é de também mostrar isso para a sociedade, mostrando, olha, cara, é um problema sim, né, e evidenciar isso, né, cara, isso é importante. Vamos lá. É uma questão, ano passado, final de outubro ou novembro, a gente estava na fila de uma loja e a funcionária do caixa, a operadora do caixa, era preta. Ela estava, no dia até, ela estava até com um dread, amarelo, loiro, né? Então, assim. Ela foi passar a mercadoria do cidadão, né? E ao passar, ela registrou 2 vezes o produto, certo? Ela simplesmente retornou o produto para trás, digitou, deu baixa, chamou o gerente de caixa, o gerente foi lá e deu baixa. Aí o cidadão, o seu fulano que estava lá, olhou na cara dela e falou, você está me roubando. E eu atrás dele. Aí saiu aquele silêncio, sabe aquele silêncio que assim, desce assim do nada. Eu olhei para trás assim, olhei na cara da minha esposa. Ela olhou na minha cara, eu olhei na cara da menina. A menina baixou a cabeça. Aquele silêncio total. Ela respondeu, falou para ele, meu senhor, não estou te roubando. Eu dei baixa. O gerente veio cá e deu baixa. Não, você está me roubando, coisa e tal. Eu cheguei do lado e falei, cidadão, você está falando porque ela te roubou porque o lugar que ela está sentada? Você acha que ela não é digno de estar sentada aí? Quem é você na fila do pão para falar isso para ela? Entendi. Aí, ó, esse já é um caso que, por exemplo, né? Tá entendendo? Entendi. Mas vamos lá agora o porquê uma questão dessa, igual eu falou, que é o primeiro caso que está sendo assistido por eles aqui em Pouso Alegre. E talvez já tenha em outros lugares também, está sendo o primeiro assistido. Certo? Vamos lá. Muitas das vezes a pessoa que passa por esse sentido, por esse ato que aconteceu, ela fica com medo da represália que pode passar depois. Ela se sente acuada. Você fala a vítima. Exatamente. É como se fosse você colocar um pincher perto de um pitbull. É claro que a hora que o pitbull latir, o pincher simplesmente ele vai. Vamos desenhar a comparação assim. Você tá entendendo por quê? Porque às vezes, muitas vezes a voz do preto, do afro, muita gente não ter ouvido, nasce esse sentimento, poxa, se eu falar alguma coisa, ninguém vai entender o que eu passei. Então eu vou deixar quieto. É melhor deixar quieto, eu vou abafar o caso e vou deixar por aí mesmo. E a pessoa vai embora com aquele sentimento de culpa, esquecendo que tem a lei e é crime.
E é crime. Igual eu falo com os meninos lá no serviço, quando a gente faz o DDS de manhã cedo. Se você não quer ser chamado a atenção, não erra. Se você não quer ir preso, não rouba. E eu falo isso com meu menino todos os dias. Falei, Ezequiel, você, meu querido, se você quer ser alguém no mercado de trabalho amanhã, corre atrás do seu estudo. Se você não quer ser julgado por ninguém, corre atrás do seu estudo. Vai correr atrás. Abrace a vida antes que a vida te abrace. Então, assim, as pessoas se calam devido a esse momento de culpa, chegar, esse sentimento de falar, poxa, se eu falar alguma coisa, alguém vai vir, vai abafar o caso, então deixa o caso quieto. Só que naquele momento eu falei, não, poxa, velho, é muita sacanagem. Eu não vou correr atrás, não é por causa de verbo, não é por causa de dinheiro, não. É para o cara entender que é crime. E muitas vezes é as pessoas que vão ver que é crime e tem punição, sim. E tem punição. Entendi. Que é igual a gente falou, igual eu conversei, depois até mesmo com a Lu. Muita gente hoje está deixando de olhar para o lado, está deixando de olhar para o grande palco da vida, esquecendo que muitas pessoas do mercado de trabalho hoje, alguns lugares, vamos colocar alguns lugares, vamos abrir parênteses agora, alguns lugares, está sendo ocupado por pretos. Alguns lugares, fecha parênteses. Devidamente por causa desse patamar que o povo fala, o cara é preto, é pobre, ele não consegue chegar onde a gente chegou. Sendo que consegue. Sendo que consegue. É por isso que hoje já tem equiparação racial, que agora a lei já permite, a lei já entende que é crime e que tem que ter igualdade. Perfeito. Que tem que ter igualdade. Agora depende das empresas Exatamente. praticarem essa igualdade. É um trabalho de formiguinha, né, Lu? Porque isso ainda precisa de muita consciência também, né? Vai ser tudo com o tempo, né? Esse ano, inclusive, foi promulgado agora. Dia 21 foi o Dia Internacional de Combate à Discriminação. E aí, lá em Brasília, o Ministério de Igualdade Racial publicou uma lei que 30% das vagas destinadas a cargos comissionados, e não lembro exatamente todos os cargos, ia ser ocupados por negros. Mas somente lá. Na administração direta. É, porque assim, é também uma maneira de criar esse espaço, né? De abrir esse espaço. Ô Lu, últimas palavras, que eu sei que você tá no horário teu também. Eu cancelei, né, consegui, o professor respondeu aqui, cancelou a hora. Cancelou? Ah, mas então beleza, então. Pede a pizza aí, vou ficar até 10 horas da noite. Chama. Tal. Não, mas então tá tranquilo. Cadê mas... os nossos patrocinadores? E nós somos patrocinados aqui, viu, galera? Desculpa, tá? Pelo nosso querido iFood aqui, mas hoje eu tô sem meu bonezinho do iFood e tal, beleza. Mas, Lu, nesse quesito, né? Nessa luta de vocês por essa questão da igualdade racial, quais você acha que seriam os próximos passos aí, né? Que você acha que é interessante? Porque você viu que essa questão, você até comentou que essa questão de ir para as empresas, começar a ter esse processo de conscientização. Então, a gente, como assim, não tem uma demanda muito grande da prática de adoção dessas medidas, eu acho que deveria virar lei. E aí, por exemplo, porque hoje tem a lei do PCD, né? Que a empresa tem que ter uma porcentagem. Tem uma porcentagem de menor aprendiz. Então, eu acho que deveria ter uma porcentagem também de vagas destinadas a negros, mas em todos os níveis de cargo da empresa. Por exemplo, nos cargos de liderança, na produção, tem negro para poder assumir qualquer tipo de cargo. Então, no meu entendimento, deveria ser lei. E no meu entendimento também, o crime de racismo e de injúria racial ele devia ser punido em pecúnia, em dinheiro, revertido a favor da vítima e não em favor do Estado. Ah, entendi. Saquei a situação. É em favor do Estado. Então, depende. Não, a indenização não. Mas, por exemplo, assim, hoje a lei não tem uma multa. Eu tô falando que deveria ter uma aplicação de multa. Porque no brasileiro só dói o bolso, né? Financeiro. Então, hoje, se tivesse uma multa, eu acho que seria uma boa... Ah, seria uma punibilidade. Pra pessoa ver que realmente existe ali aplicação. Porque hoje a lei, a pena é até 5 anos, né? Então, são crimes de menor potencial ofensivo. Entendi. Talvez a pessoa, além de ser condenada, possa cumprir em liberdade, né? Pelo tempo da pena. Então, provavelmente presa, muito difícil ficar. Entendi. É igual no dia, na hora que o policial, né, que eu tava tentando explicar para ele. E aquele negócio, né, Edinaldo? Desculpa cortar você. A gente não tá aqui falando mal da polícia militar, a gente não tá falando mal do policial. Eu até agradeço pelo serviço prestado por ele. Sim, tá entendendo? Mas é que a questão é que às vezes também passou até desapercebido pelo próprio policial. Né? Porque assim, às vezes ele
quis tentar entender a situação ali e tudo mais, né? E na hora que ele os tava... ânimos afloraram, né? O cara já Sim. foi pra cima também, que nem um maluco, Sim. né? E tudo mais. Então, quer dizer, esse é um outro aspecto importante que a galera acha que a gente tá vendo a polícia, não sei o quê. Não, não é isso, cara. Mas é que às vezes, lógico, né? Existem casos dentro da polícia que já vimos que teve casos, mas não dá pra generalizar e culpar todos por um caso à parte. Esse que é o ponto, Sim. né? E tudo mais. Mas é só esse adendo mesmo, desculpa que eu cortei isso aí, cara. Não. É uma pergunta que eu faço, certo? Que eu perguntei pro policial. E eu vou fazer para todas as pessoas que um dia chegar a fazer isso com uma pessoa. Chegar a acusar pela cor, pela aparência, alguma coisa desse tipo. Será que, se fosse eu te acusando hoje, você me perdoa pelo exemplo que eu vou usar, Fica à vontade. será que se fosse eu te acusando hoje, qual seria seu sentimento? Uhum. Qual seria a forma que você sairia por aquela porta para ir embora? Será que se eu pegasse hoje, chegasse no seu filho e falasse assim, você é assim, assim, assado, será que você se sentiria bem? Será que você, como passando por aquele processo, você recebendo aquela acusação sobre o seu filho ou sobre você mesmo, será que você iria deitar com a cabeça tranquila no travesseiro? Essa é a pergunta que eu fiz para o policial. É fácil você olhar o lado meu, mas e o lado dele? E o lado dela? E o lado dele? E o lado da pessoa que acabou... É igual uma pergunta que eu fiz até pro meu gestor, pro meu chefe, lá no serviço. Falei para ele, será que o cara que está debaixo da ponte, será que ele está ali porque ele quer? Será que alguém já parou para perguntar isso? Será que o cara que está na rua hoje está lá porque ele quer? Qual será foi o motivo que ele está ali? Que ele chegou até aquele lugar? Uhum. Será que foi o abandono da família? Será que foi o abraço, a falta de abraço de um pai, de uma mãe, de um irmão que deixou de abraçar ele? Será que aquele cara que está hoje na rua vivendo de catar reciclagem, alguma coisa desse tipo, por que será que ele está catando reciclagem? Será porque eu neguei para ele uma porta de emprego? Uhum. Lembrando que, vamos abrir aspas aqui agora, na rua, tem advogado, na rua tem juiz vivendo na rua tem magistérios, pessoas que exerceu o magistério, que estão vivendo na rua hoje. Agora eu te pergunto, será o porquê? Será porque não foi uma palavra que eu dirigi para ela erroneamente, que fez ele se sentir daquela forma e fez ele procurar aquele caminho? Eu vou usar um exemplo que o meu pai fez comigo em 2013, quando saiu o Siemens A52, não sei se vocês lembram. Opa! Na hora, eu não, fiquei... quer dizer, não lembro não. Sou muito novo para lembrar disso. Na hora que o meu pai me deu aquela resposta, eu fiquei meio que chateado. Mas depois eu fui entender o que meu pai quis me dizer. Eu falei, pai, eu quero um telefone. Me dá um telefone. Né? Descobrindo namoradinha, coisa e tal, aquela coisa tudo. Eu falei, pai, me dá um telefone. Você quer um telefone, meu filho? Eu falei, quero, pai. Porque eu saía da escola de manhã cedo, ia para a escola de manhã, voltava da escola, pegava a bicicleta e ia para a roça onde meu pai estava. E aí se não fosse. E não ia não para ver uma coisa. Tinha que ajudar meu pai. Minha mãe tinha que ajudar, a gente tinha. Cada um, eu com meu irmão tinha o seu compromisso. Na época ele pagava a luz e eu comprava o gás. Nessa época. A gente ajudava o meu pai. Então eu vi de uma criação dessa forma. Aí na hora que eu falei isso pro meu pai falou, Dinaldo, você quer o telefone? Eu falei, quero. Ele falou assim, tá ali a ferramenta, tá inchada, tá ali o animal, tá na carroça e tá lá o mato. E tá lá na cidade o pessoal te esperando você levar a lenha. Na hora eu falei, poxa, será que o meu pai tá... Qual será a ideia do meu pai? Puta, velho, meu pai tá me falando um negócio, eu só quero um telefone, cara. Você tá entendendo? Aí depois eu fui entender, falei, puta, meu pai quer me ensinar a trabalhar para me sobreviver amanhã. Ele não quer que eu vou parar num lugar qualquer, ou num departamento qualquer, não, ele quer que eu seja um ser humano como os outros. Uhum. É isso que a sociedade tem que entender. Que todo mundo tem o seu lugar no mercado de trabalho, e todo mundo, às vezes, se cai numa rua, não é porque quer, às vezes, devido a um sentimento. Vamos usar agora a parábola do filho pródigo. Você acha que aquele cara foi para a rua, vivia da riqueza com o pai dele? Você acha que ele foi porque ele queria? Se você pegar agora essa passagem, você vai entender que não foi. Não foi. Ele tinha tudo, poxa. Ele tinha casa, ele tinha roupa lavada, ele tinha comida, ele tinha tudo, poxa. Tinha tudo. Tudo que ele queria, ele tinha a hora que ele queria. Ah, ô pai, eu quero comer aquele bezerro. Ou vai lá, mata aquele bezerro, que meu filho quer comer o bezerro. Ah, pai, eu quero comer aquele servo lá em cima, que tá lá em cima, aquela ave lá. Eu quero comer ela. Não vai lá e mata aquela, que meu filho quer comer.
Ele saiu não foi por isso não, por causa de um abraço, falta de um abraço. É. Por causa de um abraço. Aí ele pede, pai, me dá minha riqueza que eu vou embora. Aí quando o pai recebe ele de braço aberto, aí que todo mundo foi entender o significado que tem de um abraço, de uma palavra amiga, de um aperto de mão. Aí que ele foi entender. Né? Exatamente. Acolhimento. É isso que muitas vezes, ela falou a palavra certa, é isso que muitas vezes falta para o povo entender. Que falta acolhimento do ser humano para com o outro. Independente se ele é um mendigo, se ele é preto, se ele é pobre, se ele é o que for. Teve uma certa feita, vamos agora abrir parênteses aqui, tinha um cidadão que ele veio da África, um haitiano, ele estava no semáforo desse alvoradinho aqui em cima. E eu saí do médico de manhã cedo, nesse dia eu não fui trabalhar, saí do médico de manhã cedo, e eu passei e vi ele pedindo ajuda para todo mundo. E ninguém parava pro cara. Ninguém. Ele mostrando a carteirinha dele, a identidade dele para todo mundo, e ninguém parava. Eu falei, poxa, será que não tem um abençoado para poder parar para esse cara, mano? E eu no carro, dirigindo o carro aqui assim, no semáforo fechado. Eu só observando aquela cena de olho aqui no volante. Observando a cena, ninguém parava. Falei, poxa, véio, será que não tem uma pessoa que possa pegar esse cara? Dá para ele uma comida, dá para o cara. Falei, não tá errado, cara. Eu parei o carro, desci do carro, o sinal abriu, virei a esquina, parei o carro de frente à escola, daquela escola de baixo, voltei lá atrás. Vamos lá para você ver como que o pré-julgamento do ser humano é errado. Peguei ele, falei para ele, irmão, bom dia. Você tá bem? Ele falou assim, irmão, eu tô bem. Falei, o que você precisa? Ele falou, irmão, eu só quero alguma coisa para eu comer. Você não precisa me dar dinheiro. Falei, tem moradia? Ele falou, não tem. Tem o que comer? Ele falou, não, eu quero uma coisa de comer. Falei, então vamos entrar no mercado. A hora que a gente entrou no mercado, te juro, a hora que a gente entrou no mercado, que ele pegou a sacolinha que ele tava, que era a roupa dele e o sapato dele, ele colocou na porta do mercado, no canto do mercado, todo mundo olhou para trás. Peguei ele, peguei na mão dele, entrei com ele dentro do mercado e falei para ele, você pode escolher o que você quiser aí. Ele falou, não, irmão, só quero um pão. Eu falei, não quero que você pegue um pão. Eu quero aquilo que você pega, aquilo que você tem vontade de comer, que você está com vontade de comer. E o pessoal, onde eu ia com ele, o pessoal olhando a gente com o olho, acompanhando a gente com o olho, e só filmando, porque na concepção de muita gente, pensa que um morador de rua, seja lá qualquer pessoa, vai entrar num lugar para roubar. E às vezes não é para roubar. Às vezes a pessoa, é o que a Lu acabou de dizer, a pessoa que só quer ser acolhida. Peguei ele, levei lá, ele escolheu o que ele queria. Falei para ele, só isso? Ele falou, só. Eu falei, não, pega um refrigerante, pega um suco. Vai pegar só o pão. Ele falou, não, quero só o pão. Falei, não, agora vamos lá, você vai pegar um refrigerante, uma água para você tomar. A gente foi lá, ele pegou aquilo, falei para ele, agora você vai entrar na fila. Não pode pagar. Eu falei, eu não vou pagar, tu vai entrar na fila. Tu vai pagar a mercadoria que tu pegou. Mas eu não tem dinheiro. Eu falei, não, eu sei que você não tem dinheiro, mas tu vai pagar. Ele passou, registrou, a moça do caixa registrou, falou para ele assim, deu tanto. E ele falou para ele, deu tanto. Eu falei, então agora você vai pagar. Peguei o meu cartão, tirei do bolso, falei para ele, passa o cartão. Falei, então, ele passou o cartão, a moça falou para ele, muito obrigado. Ele falou, muito obrigado. Eu falei para ela assim, Deus abençoe, viu, minha filha? Peguei ele, saí do caixa, saímos, pegamos as coisas dele, falei para ele, olha, qualquer coisa, eu moro assim, se assado, você pode me procurar. Porque eu sei o que é isso. Eu sei. Eu sei que é meu pai com a minha mãe sair de manhã cedo de casa. Às vezes minha mãe tem que ir trabalhar de secretária doméstica e às vezes não ser bem recebida. Uhum. É igual eu falei em casa esse dia para meus meninos. Rapaz, eu chego no mercado, eu sou que nem criança, cara. Eu não tenho vergonha de falar, eu sou que nem criança. Eu vejo um Danone, eu vou no Danone, eu vejo uma bolacha, eu vou na bolacha. Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é ser uma falta de acolhimento, uma coisa desse tipo, por causa do pré-julgamento que o pessoal faz. Então o ser humano tinha que abrir a cabeça para entender isso. O pessoal tinha que entender isso. É como se fosse um filho. Pai. Quando a criança, se não dá atenção para a criança, pode ter certeza. Ele vai jogar um copo no chão, ele vai jogar um prato no chão, alguma coisa ele vai fazer para te chamar a atenção. Entendi. Não é somente a questão financeira, não, né, cara? É uma questão emocional, exatamente. É uma questão do afeto, né? Mas Exatamente. hoje em dia a sociedade está doente, né, mentalmente. Uhum. Hoje em dia a maioria da população está doente mentalmente. Entendi. E essa questão do afeto, né, Luciana, assim, tipo, é uma coisa tão simples de ensinar, né? Porque Sim. isso não requer muitos aprendizados. Não. As pessoas guardam demais o sentimento e aí chega no ponto que explode. Explode, Não bota pra exatamente. fora, Sim. não conversa, não diálogo. Hoje nós tivemos um episódio muito triste com um menininho de 13 anos, entrou com uma faca na escola em São Paulo, né, cara? Matou a professora de 71 anos de idade.
E feriu 5 alunos. E feriu 5 alunos, exatamente, né? E aí você vai ver, no final das contas ali, será que não foi essa questão do afeto? Sim. Será Parece que que não teve foi... uma questão racial envolvida, né, na reportagem. Eu não sei. Assim, eu fiquei sabendo por alto que eu vi a mensagem passando e eu vi que teve uma professora de 71 anos que morreu, que não aguentou chegar no hospital, Parece né? que teve uma questão racial envolvida, a matéria não deu muitos detalhes, né, que estava apurando ainda, e aí parece que esse menino brigou com o outro na escola e essa professora que interveio nessa briga. É. Tem um histórico aí. Parece que sim, mas guardando mais detalhes, né? Eu vou dar uma olhada sobre isso, porque eu preciso até analisar com calma isso daí, sabe? Essa questão que o Edinaldo falou agora, a gente não pode generalizar. Eu acho muito bacana essa parte de ter empatia e dar uma mão ali, né? Mas tem muito morador de rua também que ele gosta de viver disso. Sim. A gente já viu casos da família vir buscar, deles procurarem um familiar, de localizar, e a pessoa, ela gosta de levar aquela vida. Às vezes não usa nem droga, gosta de ser livre, De estar naquele estilo de vida. Sim. Tem gente que realmente precisa de uma oportunidade. Tem gente que quer uma oportunidade. A gente já viu vários casos aqui em Pouso Alegre. A pessoa vai no semáforo, coloca faz um cartaz, está em busca de emprego. No caso desse rapaz, ele só queria comer. Realmente, algumas pessoas só dependem de uma oportunidade para poder alcançar aquilo que eles estão buscando naquele momento. Mas existem pessoas que realmente não têm alguma outra perspectiva, né? Igual mais cedo a gente conversou, vocês perguntaram onde que está essa população negra, né? Hoje eu acredito que um pouco é culpa da sociedade governamental, que a gente tem os CRAS, né? Tô falando no meu entendimento, na minha visão, tem os CRAS. Hoje, boa parcela da população vive de alguns recursos de auxílio. Eu acho que o auxílio ele devia ser em relação à questão financeira mesmo, mas não de forma assim genérica, pela renda familiar, porque hoje em dia muitas pessoas têm condição de trabalhar. Hoje em dia o deficiente, é claro que não posso generalizar, não é todo deficiente que não pode trabalhar. Hoje em dia tem mecanismo para tudo. Então, assim, tem realmente pessoas debilitadas que não conseguem trabalhar, mas existem outros tipos de deficiência que elas podem ser inseridas no mercado de trabalho. E aí, esse tipo de pessoas, algumas, elas não buscam trabalho para não perder direito ao benefício assistencial, que é pago pelo governo. E aí, eu acho isso errado. Eu acho que isso tem que pagar para aquela pessoa que realmente não tem condição nenhuma de trabalhar, totalmente debilitado, e tem a condição financeira muito diminuída. Entendi. Igual, assim, na minha perspectiva, os CRAS, né, que são essas referências assim, nas regiões aqui da cidade, tinham que fazer um trabalho mais específico nos bairros da população negra, inclusive. Passar autoestima para eles, tratamento psicológico, porque às vezes a pessoa está tão acostumada que tem aquele ciclo, né? Minha mãe nunca estudou, igual ele falou que na família dele algumas poucas pessoas estudaram, na minha também. Mas assim, minha família não estudou, eu não tenho condição. Todo o povo acha que não tem condição, que não tem dinheiro. Mas às vezes não é só dinheiro. Para estudar não precisa só de dinheiro. Você precisa querer. E se você quiser, você consegue. Sim. Hoje em dia tem bolsa, tem vários tipos de financiamento, tem FIES, tem muitos recursos. E aí, às vezes, a pessoa ela já fica negativa. Entendi. Ela mesmo já coloca na cabeça dela, eu não vou porque eu não consigo. A própria situação sistêmica já te joga para baixo e já cria em você uma baixa estima. Exatamente. Né? Igual a sua mãe falou, né? No levanta a cabeça. Sim. Não tem essa não, levanta a cabeça. Porque às vezes é uma coisa tão pesada que tá sobre as pessoas, né? Que às vezes a pessoa não percebe isso, mas ela tá... É o que você falou, é o Pitbull e o Pinscher ali. Ele fica com medo de encarar. E sendo que o Pinscher é uma das raças mais caras que tem hoje. Entendi. Exatamente. Se você for olhar, uma das raças mais caras que tem é o tal do Pinscher. o bicho é caro. Sim. Você tá entendendo? E, infelizmente é isso. Vou fazer o quê? Mas só que o povo tem que entender a situação. Que isso tem que parar. A pessoa tem que se conscientizar. Todo mundo é ser humano. Ninguém é melhor do que ninguém. Muito legal. Eu falei isso no serviço. Até esse dia eu peguei o meu gestor. A gente, no DDS geral, que a gente reúne uma vez no mês lá, a gente reúne na sala, chama todo mundo da equipe, faz um bate-papo rapidinho, come um bolo, toma uma coca. Aí na frente de todo mundo eu falei, gente, ele é engenheiro, é o nosso chefe. Só que ele não é melhor do que ninguém aqui. Porque se ele chegou aqui, você chega. Se eu cheguei até aqui, você também chega. Basta... Eu tenho um jargão que eu falo com ele lá, que todo mundo pegou
E a hora que eu falo isso, eles entendem que o negócio, que a situação tá ficando feia. Eu falo pra ele, ó, gente, apruma o lombinho, que a coisa tá esquisita. Porque eles sabem que a coisa tá estreitando. Então, assim, se eu cheguei, se você chegou, se ela chegou, todo mundo consegue chegar. Entendi. Todo mundo consegue chegar. Basta, igual a Lu falou, é levantar a cabeça, e partir para cima, correr em cima, bater em cima, que você também tem seu espaço. Uhum. Todo mundo tem um espaço. Precisa de um certo motivacional Exatamente. aí, né, cara, também, né? Exatamente. Isso Porque daí. virou um ciclo familiar, né? Ai, meu fulano não conseguiu, minha família não consegue, nem não tem dinheiro, não sei o quê. Acho que a vida é só trabalhar e pagar conta. Então falta um pouquinho de Entendi. autoestima, tirar um pouco ficar com essa piedade. A pessoa em si já se mesmo. condiciona Sim. porque ela, é o Exatamente. que ela vê de realidade, né? Sim. Fala, então aqui eu não fui feito para estudar. É. Né? E aí a pessoa entra nesse ciclo também, né, cara? Igual outro dia eu tava. Hoje em dia, é claro que uma das faculdades mais difíceis de se entrar é na medicina. E aí as pessoas. Eu tava falando sobre racismo estrutural, algumas pessoas ainda não entendem sobre racismo estrutural. Eu falei, você já foi no dentista negro? Você já foi no médico negro? Vocês já foram? Nunca. Você já foi? Eu conheço um médico negro, mas Daqui assim, da conheci daqui da cidade. Não, ele mudou pra Pouso Alegre, mas assim, tipo, é que negócio, às vezes também é uma exceção ao convencional, exceção, entendeu? Porque há quantos anos a gente mora aqui? Exatamente, Você é. conhece um que se mudou pra cá Sim, agora. exatamente, mudou pra cá. Ela falou uma coisa que você abriu uma outra coisa, vamos lá. Olha como que uma coisa puxa a outra, é um elo. Aham. Esse dia eu com a minha esposa conversando, uma certa feita atrás, eu falei pra ela assim, algum momento você já viu nessas lojas de alto padrão, você tem alguma preta lá atrás no caixa? Eu não, assim, eu não reparei. É porque eles têm preconceito de contratar pessoas negras, né? Porque tem Tu já reparou? os cabelos, né? Tem Tô falando loja de alto estrutura. padrão, tô falando loja de alto padrão. de trança. Tá entendendo? De alto padrão, tu já viu? Não tem. Não tem. Dá uma olhada, anda na cidade. Não tem. Infelizmente não tem. Não tem. Caralho, velho. Não que tem louco. muito negro em cargo Não. de recepção. Pode reparar em hotel. Desculpa, tá de recepção. Pode reparar pra você ver. É raro o hotel. Vamos lá, fiz uma viagem agora no final do ano. Vou voltar lá nesse assunto agora. Isso aí ninguém sabia. Só eu e meus meninos que sabia, pessoal lá de casa. Batemos pro Rio, descemos pro Rio. Beleza. Descemos, a gente tem um Monza 92, super carro, não troco por nada. Pessoal de carro novo de BMW passa a mão na minha mão, que pode mesmo. Então a gente desceu. Entrei no aplicativo, aluguei um quarto no hotel, certo? Muito, por sinal, um hotel bacana. Alugamos, chegamos lá. Eu de bermuda branca, certo? Um molho no pé, a camiseta estampada de flor, bonitinho, uma long. Parei na porta do hotel. Olha como é que é engraçado. Parei na porta do hotel. O pessoal ficou dentro do carro. Entrei no hotel, falei pra mocinha, olha, eu tenho uma reserva. Ela falou, qual é o seu nome? Eu falei, tal. E na porta do hotel, 2 manobristas. O cara que faz a anotação da placa do carro e o cara que pega a tua chave para colocar para dentro do estacionamento. Certo? Alto nível, então, hein? Vamos lá. Chique Vamos lá. negócio. Não, vamos lá. Só para vocês entenderem a situação. Enquanto eu tô lá dentro, né, a sogra do lado de fora fumando um cigarrinho dela, e um cutucou pro outro, fez assim. E eu da janela vendo, esperando a moça, porque eu da janela pedindo a documentação, né? Que tava na minha bolsa, na minha carteira. A moça lá dentro batendo os papéis. E um pro outro assim, fez assim. Bateu aquele silêncio. Entendi, Bateu o silêncio. cara. Bateu o silêncio. Nossa. Certo? Bateu o silêncio. Eu fiquei quieto, não falei nada. Falei nada. O pessoal lá de casa também não falou nada, ninguém falou nada, ficou quieto. Aí, minha sogra desceu, minha esposa desceu, pá. Entrou lá dentro, me deu a documentação, eu bati. E ficou um olhando na cara do outro, assim, como se diz. E aí, Pega o carro, não pego? e agora? Aí o cara que fez a anotação, ele chegou lá em cima e falou assim, meu senhor, boa tarde. Eu falei, muito boa tarde, você tá bem? Ele falou, tô. Eu falei, então, graças a Deus por isso, né? E ele falou pra mim assim, você tem reserva? Eu falei, com certeza, que por sinal eu vou assinar agora. Falei pra ele. Ele falou assim, já tá pronto? Eu falei, não tá assinando. E eu falei pra ele, porventura é você que manobra o carro? Ele falou assim, não, eu acompanhei. Eu falei, cadê? Ele tá ali fora. Fiz assim pra ele com a chave. Eu falei, então, por favor, guarda meu carro pra mim. É
É que o Fiz pessoal bem não isso. tá acostumado, né? Receber negros em Sério? lugares de mais alto padrão, né? Que isso, velho. que Sério, pô, coisa. tem aqui, tem pra quem quiser, o comprovante do hotel que eu paguei, tá aqui no meu telefone, pra quem quiser, certo? A hora que ele falou, se é aquele lá embaixo que manobra, eu falei pra ele, faz favor, guarda meu carro pra mim. Que isso, Sério, cara. te juro. Simplesmente levantei a chave pra ele, fiz isso pra ele. Faz favor, guarda meu carro pra mim. O cara ignorou total, bicho. Que coisa. Isso é uma injúria. Ou não? Ai, Vamos falar que seria um pré-julgamento, né? Pré-julgamento. Exatamente. eu não Foi. entendo como... Você tá entendendo? Foi um pré-julgamento, entendeu? Porque, tipo assim, ninguém entendeu o caso, porque na hora que, do jeito que a forma que a gente desceu, o cara olhou assim, como se isso. E aí, será que vai rolar Eu agora? acho que se ele tivesse falado algo assim no sentido, você não pode entrar aqui não, Sim. entendeu? Aí Dando a seria. entender Aí que seria, ele- exatamente. Só que assim, ele Ele não também falou, não falou ninguém nada. falou nada, foi perguntar O cara foi, antes, né? ele simplesmente, Pré-julgou. ele pré-julgou e foi racional. Por que ele foi racional? Primeiro ele pensou, antes de me dirigir qualquer palavra, certo? E pensou também, antes de dirigir qualquer palavra para mim, tanto para minha sogra quanto para minha esposa. Não falou nada, simplesmente cutucou um, no outro falou, e aí? Será que vai ficar? Será que não? Entendi. Quem que é esse aí? Quem que é esse cara, será? Né? Quem que é esse cara? Aí fizemos documentação, simplesmente ele falou, salve, guarda meu carro para mim. Ele simplesmente pegou a chave do carro, teve que guardar. Opa, senhor, claro que entendi. Você tá entendendo? Porque assim, não estão acostumados. Eu acho que se ele tivesse chegado e É. falado assim, ó, senhor não pode ficar aqui não, Aí seriam. Seria. entendeu? O cara foi. É o que você falou, foi um pré-julgamento. Sim. Ele deduziu, não, esse cara não vai ficar nesse hotel, esse cara deve ter vindo aqui fazer outra coisa. Entendi. Você tá cara. entendendo? Mas eles não mantiveram Não. a educação, ainda foram perguntar pra ele. Exatamente. se ele Simplesmente entrou lá dentro da Mas recepção. não xingou, não mandou não, sair, nem não, nada. nem nada. Simplesmente fizeram o pré-julgamento, como se diz. E aí, cara, quem que é esse cara? Será? Será que esse cara tá arrumando? Ficou essa questão no ar, entendeu? Eu acho que Porém, é por causa do cotidiano, né? Sim. Você não tá acostumado a Porque- receber. é igual eu quando nós Tipo assim, hospedar ele não vai, deve fazer outra coisa é aí. igual a gente tava conversando no carro depois. Depois que passa, eu falei assim, Preta, será que esse cara achou que nós não tinha condições? A gente fica se perguntando, né? É, Nasce N questões nessa hora. sim. Tá entendendo? Nasce Aham. N questões na cabeça da gente nessa hora. Será que foi a intenção do cara? Será que ele achou que nós era ladrão? Será que... Fica essa coisa, né? Mas é o que acontece muito nos casos de racismo e de injúria, né? A pessoa, às vezes, É. você sofre alguma coisa e você fica se questionando. Será que é? Será que não é? E aí, às vezes, nem você não tem certeza, entendeu? Aí vamos lá. Aí depois, Que né? coisa, cara. Aí depois você foi entender. Você já passou por isso? Nunca, Chegou no lugar? nunca passei Aí por depois isso. que a gente foi entender. Depois já do caso passado, que a gente subiu, foi pro quarto, coisa e tal, quando a gente foi entender. Pensa num lugar que só tinha gringo. Lotar de gringo lá, cara. Só tinha gringo. Tinha uma mocinha, tipo, aparenta só a minha idade, que é da minha esposa. Ela sentou num restaurante de manhã assim, pra gente tomar café. E ela sentou uma menininha de 3, 4 anos. Cara, ela tava falando idioma que eu nunca... Vamos falar assim, eu desse tempo tudo de vida nunca tinha visto, certo? Esse eu não Eu fiquei não era assim- um espanhol, né, Carol? O espanhol dá pra entender, Eu falei, né, que cara? é isso aqui, cara? Que é essa menina? Olha lá, irmã, tá? Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí depois eu falei assim, Preta, agora eu entendi por que o cara ficou se perguntando, poxa. Olha aí. É, sim, sim. Falei pra ela, olha, dá uma olhada pro lado. Ela falou, pô, não, você sabe que agora que a ficha caiu? Eu falei, pois é. E ele não gritou com ele? Não, chegou não, perguntando, ele só né? perguntou, simplesmente chegou De no forma canto. educada, No né? canto, com a pranchetinha dele na mão, canetinha. Falou, senhor, o senhor vai ficar hospedado aí? Tá com a reserva? Não, tá batendo lá, documentação já tá saindo, coisa e tal. Ah, tá. Essa foi a direção dele pra mim. O cara foi racional, Aham. certo? Ele foi racional. Ele não dirigiu palavra, pergunta, escala alfabética em momento algum, simplesmente foi racional. A questão, igual depois a gente até ficou, né, se perguntando. A pergunta que ele fez um pro outro, um olhou na cara do outro e fez assim. Pega o carro, não pega o carro. Entendeu? guarda o Pega, carro, não pega, guarda, não guarda, fica, não fica. Será que ele vai fazer? Será que ele vai sair? Simplesmente Entendi. ocupou a vaga? Será que não ocupou? Coisa e tal. Aí depois que eles foram entender que a gente estava hospedado, que a gente tinha marcado a reserva. Entendi. Você tá entendendo? Porque, infelizmente, as pessoas não estão acostumadas. Igual eu falou, não estão acostumadas. Não estão acostumadas a ver uma pessoa da classe baixa se adentrar num lugar que tem classe alta. Ou classe média. Não está acostumado. Entendi. Eu entendi. O cara não... Você tá entendendo? Na hora bugou ele, cara. Bugou. Tipo assim, aquele delay, aquele minuto de delay. É, E agora? sim. O que eu vou fazer, né? Você tá entendendo? Porque a pessoa não tá acostumada com isso. Infelizmente não tá acostumada. É o que a gente, né, cara, tá comentando assim. Ele tá tão enraizado culturalmente Sim. que as pessoas passam desapercebido e cometem as atitudes, entendeu? É igual machismo, né? Exatamente. Que passa desapercebido, você tá Passa acostumado. e
que a gente não sabe o que está Não. acontecendo. Não tem noção da grandeza do que está acontecendo. Sim. Tá entendendo? Não Poxa. tem. Infelizmente não tem. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quanto tempo vocês acham que nós estamos aqui conversando? 1h10 mais ou menos, não tem? Já estão quase 1h30. E Batendo um papo, cara. Você viu disso? E passa rápido, né? Passa rápido demais, cara. É muito Passa legal. Mas assim, eu tô falando isso não porque assim, por Pra exemplo, finalizar. puxando pros finalmente, mas não é questão não é essa. A questão é que, por exemplo, eu nunca fiz assim, tipo, só teve 2 podcasts que eu fiz até hoje para tratar de assuntos assim mais sérios. Foi esse podcast agora que eu tô fazendo. E um podcast que foi no Dia da Mulher para discutir sobre as questões das mulheres que nem eu participei, né? Por isso que eu queria que o Vinícius participasse, entende? Porque, por exemplo, são coisas que vocês passam, cara, que talvez eu eu nem sou esse branco estereótipo tal assim, porque Quando eu ele acho falou, você também não entendeu. não, quando você falou, cara, eu fiquei assim, falei, pô, agora que eu entendi, o cara não entendeu o que era Cliente do hotel. Você tá exatamente. entendendo? Tipo assim, vamos voltar lá atrás agora, igual eu falei. Onde muitas pessoas acham que o lugar do preto é embaixo. Vamos falar muitas... Lugar de servir até. Exatamente. Vamos falar, tô falando embaixo do lugar de serviço, simplesmente você serve. Vamos lá. E não é assim. Não é assim que funciona. Vamos lá. Quando eu entrei, que eu fui fazer o curso técnico no IF de edificações, só tinha eu e mais 2. Certo? Da mesma etnia. Aí tinha N mistura, vamos falar assim, N mistura lá dentro. Não estou aqui menosprezando ninguém. Longe de mim tal coisa, certo? Porém, as pessoas estão tentando entrar no mercado de trabalho para ver se muda, quem tem coragem, para ver se muda essa situação. Porque assim, quando você... Vamos falar que ela comprou um carro importado. Ela compra um carro importado hoje e chega lá, o povo fala, puta, será que ela roubou? Onde que ela arrumou dinheiro? Entendi. É traficante. Não, o cara que é cara assaltou. Você tá entendendo a gravidade do negócio? Tô. Então, assim, o povo acha que preto não consegue adquirir um carro, que o pobre não consegue ir lá na concessionária e comprar um carro. Vamos lá, uma parábola que tem, que eu gosto, às vezes, brincar com os meninos também no serviço. Chegou o cidadão, dono de uma multinacional, aí contratou um cara para montar uma máquina específica. O cara não era técnico, o cara era, vamos falar assim, veio de baixo, mas pela prática, ele conseguiu montar aquele equipamento com todos os sistemas que ela tinha. Revolucionário. Ele foi lá, montou uma máquina, falou pro dono da empresa, falou, sua máquina está montada, daqui tanto tempo você pode colocar ela em processo de funcionamento. Que ela tem um momento dela lá, dela acabar de ajustar, fazer o ajuste automático. Então deixa que daqui a tanto tempo você pode fazer ela funcionar. Certo. E ela produzia X por hora. Se ela deixasse de produzir naquele momento da produção, ela daria um prejuízo para ele de milhões. Então a máquina não podia parar. Entendi. Você tá entendendo? E o cara, bilionário, se dizia o tal, né? A máquina resolve parar um dia de manhã cedo. E esse cara que montou a máquina tá bem na sua casa, dormindo, tranquilão, né? Finalzão de semana, coisa e tal. Liga para o telefone dele, toca. Pô, velho, a máquina aqui parou, rapaz. Tu pode vir cá? Ele falou, eu vou lá. Aí chegou todo mundo, rapaz, técnico e mais técnico em volta da máquina, e mexe. E que vira a máquina de cabeça para baixo, e a máquina nada. Ele falou assim, a máquina que eu montei, né? Todo mundo aqui, ó, os engenheiros, todo mundo já tentou funcionar a máquina aí. E não conseguiu. Você funciona para mim? Eu falei, funciona. Maior prazer. Ele pegou a chave de fenda, foi atrás do painel, tirou 4 parafusinhos, tirou a tampa, foi num parafuso central, deu meia volta no parafuso, apertou o start da máquina, a máquina funcionou. Aí ele se retirou do lugar, sentou na cadeira e falou para ele assim, é X o valor, tá? Quanto? Ele falou assim, é 10 mil. Porra, velho, pra tu apertar aquele parafuso? Ele falou, Tu não gastou 10 mil? Eu falei, não, eu não gastei 10.
Não, mas então me explica pra mim o porquê que você tem que cobrar 10 mil. E ele falou assim, foi 500 pra tu me acordar, mais 500 pra eu poder chegar até aqui. Então me resta 9 mil pra gente explicar, não foi? É. Agora 500 por cada parafuso daquele que eu desacochei da tampa. Certo? E o restante do dinheiro é por eu saber o parafuso que desaperta ou que apertaria. Entendi. Você tinha milhões de pessoas aqui ao teu redor que era técnico, que era formado, que você chamou primeiro do que eu, que não deu conta. Aí você precisou chamar eu, que não sou formado em nada, para simplesmente apertar um parafuso para você ganhar seus rios de dinheiro. Esse é o meu valor. Saber o parafuso certo, ter o conhecimento. Exatamente. Exatamente. Entendi. E a pessoa entender que ele não é mais do que ninguém. O que adiantou aquele punhado de gente com curso ali e não saber o parafuso que aperta? O cara que simplesmente é um Zé Ninguém, o povo se dizia um Zé Ninguém, que não sabia de nada, simplesmente chegou lá e torceu 5 parafusinhos. O caro é exatamente o conhecimento, né, cara? Que exatamente. É o parafuso certo ali. Exatamente. É onde que o pessoal hoje está com essa cabeça pequena, achando que ela não tem vez, que ele não sabe, sendo que às vezes ela, pela prática e o conhecimento que ela adquiriu na vida, ela sabe muito mais do que eu, muito mais do que o cara ali, do que o cara lá. Sendo que ela tem o local de trabalho dela, ela tem um lugar dela no mercado, ela tem o conhecimento. Muito legal. A história é legal pra caralho. Eu vou gravar, colocar no meu repertório aqui. Isso daí eu gostei, né, viu, Lu? Isso daí eu não conhecia, cara. Tal. Parece coisa boba. Só que pro pessoal entender que ninguém é maior e nem melhor do que ninguém. Sim. E cada um tem teu valor. Exatamente. Né? Você só tem que deixar o seu valor acima. Sempre. Não sei se tu já viu do caminhoneiro. A do caminhoneiro. Não. Não, vamos lá. Eu vou pegar mais uma agora pra gente encerrar aqui. O pessoal entender que ninguém é melhor do que ninguém. O cara vinha com a carreta, aí marca a placa lá. X de altura permitido. E a carreta do cara estava ultrapassando a altura. Questão de 5 centímetros. Ele entrou assim devagarzinho e o pessoal falou pra ele, vem, pode vir que vai passar. Chegou no meio da carreta, ela travou. Não ia mais. Travou. Aí, pô, nós vamos perder a máquina, coisa aí, a mercadoria, coisa e tal, não sei o quê. Dá um ré aí. Voltou o ré e o trem travou mais ainda. Olha pra você ver que muitas das vezes status não é nada. Aí chamaram um punhado de gente, o dono da empresa e coisa e tal. Pô, velho, isso não é amarrar aqui, outra aqui atrás e puxar, fazer aí cabo de força, será que não vai dar certo? Não, pô, não vai dar certo não, não sei o quê. E bate gente bate. É o cara sentadinho lá, todo sujo, né? Na calçada, só olhando aquilo, né? Que é povo brigando, aquela brigalhada. O cara levantou com a faca na mão. Falou pra eles assim, você está brigando pra tirar isso daí? Eu posso tirar isso pra vocês aí? Rapaz, tu não sabe, nós aqui todo mundo é formado, rapaz. Tu vai tirar esse caminhão daqui? Vou. O papel que vocês têm não é nada perto do que eu conheço, do que eu já vivi. Rapaz, tu não vai tirar? Eu falei, vou. Ele chegou nos pneus da carreta, furou os pneus da carreta e falou pra eles, agora vocês tiram a máquina de vocês aí. Resolveu o problema, velho. Deu só aquela buchadinha, desceu. Falou, agora vocês podem tirar a carreta de vocês aí, a mercadoria. Muito legal, cara. Muito Quer dizer, o que adiantou? Aquele povo ficou o dia inteiro debatendo, porque era isso, que era aquilo, e não tirou a carreta. O cara que estava sentado na calçada, com a faca... Resolveu o problema ali e tal, legal. Traduzindo. Não é porque ela é isso, você é aquilo, que eu sou melhor do que você. Não. Cada um tem seu lugar no exatamente. sol, né? Exato. Sol nasceu pra todo mundo. Pô, muito legal, cara. Bacana mesmo. O cara, ó, pra você ver, cara. O cara, eu não sabia. Você faz trança, faz pipa, tem umas histórias da hora. É assim, cara. Muito legal, Futuro cara. engenheiro civil. Futuro engenheiro, porque assim, tal, legal o que demais. acontece? A gente procura meios de aprendizado, certo? É o que a gente falou. Levanta cedo, corre atrás. Certo? Meu pai com a minha mãe, hoje eu entendo muito o que meu pai me falava. É o que eu falo para os meus filhos hoje. Meu pai fala, não, cuida da vida para a vida não cuidar de tu. Que ela vai te abraçar. Ela vai te abraçar. Aí eu fui crescendo no meio da nossa família, né, onde a minha mãe mora. Antigamente era, vamos falar, a gente titulava de 2 favelas. Dividia a favela 1 e a favela 2, né? Dividia só um córrego que tinha
E era assim, a molecada da nossa época não podia passar pra lá. E nem de cá de lá passar pra cá. A gente tinha uma... Brincava, era pra você ver como é que é engraçado. Brincava junto, mas se eu mexesse com ela, eu tava mexendo com todo mundo de lá. E a mesma coisa de cá. Só que era todo mundo amigo, certo? Tinha todo mundo amigo. Porém, a gente não punha cara com ninguém. Eu te respeitar, você me respeita, pronto, acabou, certo? Então a gente cresceu num lugar em que todo mundo passava necessidade. Tinha suas dificuldades. Às vezes, a minha mãe, quando comprou a televisão dela, CCE de 14 polegadas, eu não me esqueço disso, foi em 98, 96 para 98. A minha mãe chegou lá em casa de tardezinha com meu pai e falou, Dinaldo, você fica com o teu irmão aqui quietinho, que a gente vai ali no João Marruco, onde é uma fábrica de bloco até hoje da família. Todas as cartas, conta de luz, tudo que era correspondência, chegava na fábrica de blocos do João Marruco. Aí ele mandava um dos meninos dele avisar e a notícia corria por ali, porque é tudo família. Né? A notícia corria e falava, Expedito, lá na casa do fulano de tal tem uma carta sua lá que é pra senhor pegar lá. Meu pai saía de casa de tardezinho, depois que ele chegava, ia buscar aquela carta, ou que fosse encomenda, alguma coisa assim. E da minha tia, a tia Maria, que por sinal é grande, né? E brava. Na minha tia recebia algumas coisas que vinham na cidade e ela tinha a venda. Né? Na época era a venda, a mercearia, que tinha de tudo. Tudo que você pensar tinha na mercearia da minha tia. Tudo. Desde um alfinete até o que você nem imaginava tinha ali. É tipo a casa morada. Exatamente. Aqui, né? Tinha tudo ali. Então, ou chegava na casa da minha tia, na venda dela, ou na casa do João Marruco. E a primeira televisão que minha mãe comprou chegou no João Marruco. Pra você ficou muito interessante. Minha mãe falou, não, a gente vai ali, o João Marruco chegou uma coisa pra gente lá, a gente lá vai ver o que é. E a gente inocente, pô, eu com meu irmão, nós sentávamos no fogão de lenha de tarde, depois que minha mãe fazia janta, nós esperávamos minha mãe fazer o angu de tarde pra gente comer com leite. Aí, dava 7 e pouquinho, a gente deitava pra dormir. Aí minha mãe, nesse dia, a minha mãe falou, não, a gente vai ali, no João Marruco, já que a gente volta. Aí minha mãe com meu pai foi lá. Chegaram em casa, meu pai com a caixa nas costas. Falei, ó pai, o que é esse negócio que o senhor trouxe aí? Ô meu filho, isso aqui é um botijão de gás. Isso eu nunca vou esquecer. Isso aqui é um botijão de gás. O pai comprou. Falei, pô, você vai deixar de... Não, isso aqui é inovação, né? A hora que meu pai pôs na sala, em cima da mesa da copa, de um banquinho de cimento que tem lá até hoje, ele abriu a caixa, era a televisão. Aquilo pra mim com meu irmão foi sabe assim, quando você... Uma felicidade, né? Não tinha o que explicar na hora. Eu falei na casa do meu irmão, falei assim, o que é isso aí, cara? Nunca vi esse negócio, né? Aí aquele negócio aí, o que acontecia? Pra saber de uma notícia, o meu tio que morava de cima perguntava pro meu pai, que passava na televisão. Queria uma notícia mais específica, uma coisa. Aí, ô compadre, o que deu lá ontem? Lá meu pai explicava pro meu tio. Porque foi uma das primeiras casas que teve televisão naquela época. Porque lá vivia de comunicação, conversa um com o outro, falando, amanhã nós vamos fazer um serviço lá na casa do cidadão, lá para nós trocar a diária com ele amanhã. Vamos servir ele para servir a gente. Então a gente veio de uma família assim. Então para mim chegar a ter o conhecimento que eu tive hoje, eu comecei ali com 4 anos. Não sei se você conhece o Dr. Romar, urologista. Você já veio aqui. Ele já veio aqui? Já veio. Pensa num cara. A esposa dele, eu tenho ela como minha irmã. A minha mãe trabalhou na casa dela desde 92, uma coisa assim. Na casa da mãe dela. Cara, olha isso. Sério. A Ana Emília, ela é minha irmã. Pra mim é minha irmã. Independente do que for, ela é minha irmã. Sempre falo isso pra todo mundo, sempre vou falar. E ela com o irmão dela, o Nasser e a Patrícia, os três, o Nasser até me fazia uma puta sacanagem comigo. O Nasser fazia eu correr atrás da Belina azul que a mãe dele tinha, dessa cor aqui. Ele me fazia correr atrás da Belina, brincando, né? Brincando. E eles me ensinaram ali nessa idade. E como a tia Gilda, ela era, na época, supervisora do Clóvis Salgado, eles me ensinaram a ler. Olha, cara. Então, da nossa família, a única criança que teve educação de leitura didática, né, mais cedo fui eu. Então, eu cresci já no meio de conhecimento desde pequeno. Diferente das oportunidades que o restante da minha família teve. Então, assim, até hoje eu procuro conhecimento em várias áreas. Em várias áreas. No entanto, o pessoal lá no serviço brinca comigo. Fala, porra, você está perdendo teu tempo aqui, cara. Você tem uma inteligência grande e está na obra. Eu falei, cara, eu estou fazendo o que eu amo. Eu estou fazendo o que eu gosto. Então, assim, a gente tem os conhecimentos de certas coisas porque a gente corre atrás. Quer conhecimento, quer saber de alguma coisa, corre atrás, gente. Tem livro, tem tudo hoje favorável para todo mundo. Conhecimento é poder, né? Exatamente.
É uma coisa que, por exemplo, a gente também não discute isso, mas a questão do acesso ao conhecimento, à informação, Sim. ela também ela é restrita hoje. Sim. A gente vê, por exemplo, a questão da pandemia, né? Quantos estudantes aí que ficaram sem acesso a conhecimento por falta, por exemplo, tem família aí que tem um celular para a família inteira. Sim. Como é que você fazia uma aula no celular? Às vezes o pai com a mãe precisava levar o celular para o trabalho. Né? Então, quer dizer, são dificuldades que se encontra. Né? Exatamente. Não lá, tem, na minha mãe, né, cara? lá na minha mãe, eu fui lá um mês atrasado, eu cheguei lá, eu olhei para cima, olhei no poste, eu fiquei feliz. Porque em 2018, quando eu saí em 2018 de lá, não tinha internet na rua. 2018, agora há pouco. E agora já botaram o cabo certo? lá. Aí quando eu cheguei lá, que eu morava fora, eu morava em Licínia, eu cheguei em Três Corações em 2017, meia de 2017. Cheguei e falei, mãe, eu vou pôr a internet aqui. Ela falou, não tem como não. Eu falei, que não, mãe. Eu falei, ela falou assim, eu duvido você conseguir pôr a internet aqui. Eu falei, mãe, eu vou tentar, não é possível. Olhei pra tudo e falei, rapaz, não tem como mesmo não, apoiei agora. Eu precisava da internet pra me trabalhar, na época. Eu trabalhava na Teralife, e Teralife era tudo digital. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer pra me trabalhar? Falei, não vai ter jeito, eu vou ter que dar um jeito. Aí vai daqui, não conseguimos pôr a internet. Cheguei lá um mês atrasado, olhei no poste, os cabos esticados lá na rua. Olha quanto tempo durou, hein? Cara, até chegar, né, cara? Até chegar. Pra você ver aonde que eles moram, o lugar que eles moram, que é afastado da cidade, e a dificuldade que passa até hoje, que infelizmente passa, para ter acesso às coisas da cidade. Exatamente. Infelizmente. São muitas desigualdades que a gente vai vendo, né, cara? E isso tudo vai somando nessa matemática, né? Então, assim, a gente vive em um país que até eu tenho um geógrafo que chama-se Milton Santos, e ele diz que o Brasil é dividido em 4. Então ele fala que existem 4 Brasis. Então ele vai explicando que dentro de um Brasil existe outro Brasil. Então, por exemplo, tem brasileiro que está na mesma situação, na mesma cidade, só que a condição financeira é tão diferente que é um outro Brasil que ele vive. Sim. Entende? Então dentro da própria cidade pode ter pessoas vivendo em Brasis diferentes por causa da condição econômica que tem, entendeu? Então é muito legal essa análise que ele fez. O Milton Santos, ele é um geógrafo que é o primeiro geógrafo negro no Brasil que vai se destacar. É um cara importante na geografia, entendeu? E ele que fez essa análise. É muito legal esse aspecto dele e tal. Você procura saber. Tem várias frases dele bem interessantes, assim, do Milton Santos, relacionado até à questão do negro mesmo, entendeu? Pô, mas eu queria agradecer de verdade, cara, vocês dois aqui ter vindo aqui. Eu que agradeço. De coração. Espero que dê tudo certo no processo, né, cara? Vai dar tudo certo, né? A Lu tá acompanhando lá, cara. A Lu é sensacional. E assim, tipo, sempre que vocês precisarem de nós aqui no Nenemcast para bater um papo, abrir para discussão e tudo mais, vocês serão super bem-vindos aqui, tá, cara? De verdade, mesmo. Eu agradeço. Serão muito bem-vindos mesmo. Não, tranquilo. E até dentro do mundo dos heróis, né, cara? Hoje, até os mundos dos heróis se preocupam em trazer mais heróis negros, né, cara? Tal. Você vê agora o Pantera Negra. Pantera Negra. Cara, foi uma coisa muito importante, assim, porque trouxe uma representatividade de um herói negro. Sim. Né? Então, assim, tipo, a gente tá vendo que as coisas estão vagarosamente melhorando, né, cara? A gente só precisa continuar. A população também tá cobrando, né? Exatamente. Eu acho que hoje essa cobrança é importante. E eu vi uma coisa que eu achei muito legal, quando eu vi muitas pessoas sendo solidárias à causa do que aconteceu e pessoas falando assim, eu não compro mais nessa farmácia. Entendeu? Não tô querendo dizer questão, mas assim, é que as pessoas elas estão falando assim, ó, eu vou colocar o meu dinheiro onde eu vejo que não acontece nenhum tipo de preconceito. Eu não sei se vocês viram cortando o que você vai falar, até me permite. Vocês viram no Instagram, certo? Certo. Você chegou a ver no TikTok? Ah, não vi, cara. Não viu? Não vi. Se vocês for no TikTok, vocês vão se assustar. Porque assim, TikTok é uma coisa, o Instagram, muita gente não tem acesso ao Instagram. Eu conheço mesmo um camarada, trabalha comigo, teve acesso ao Instagram, começou a usar o Instagram, tem 3 semanas. É verdade, o Instagram ele é meio restrito mesmo. Se você for olhar, o TikTok não todo mundo tem. Até uma criança tem um TikTok. E por incrível que pareça, que viralizou demais, né? Viralizou muito. E por incrível que pareça, um vídeo, eu não sei quem foi que publicou esse vídeo, o abençoado que foi que fez isso. Eu quero até agradecer, não pela minha imagem, não. É para o pessoal entender que isso existe e que é crime. É por isso que eu estou agradecendo a pessoa que fez isso, que publicou esse vídeo. Você tá entendendo? Certo. O vídeo, no sábado, foi publicado na quinta. No sábado, estava com mais de 1 milhão de visualizações. Nossa. E mais de 36 mil comentários. Você não postou no seu YouTube?
Nossa, não. Você não viu esse? Esse eu não vi. Depois eu vou tentar te O mandar. que eu vi foi quando o Terra do Mandu postou, Aham. aí eu consegui ver o videozinho. Foi esse que eu vi. Não, eu vou tentar te mandar depois. Que legal. Eu vou tentar cara. te mandar, eu vou tentar achar ele, vou tentar te mandar. Então, assim, muitas pessoas solidárias. Sim, né? Isso é sim, o muito pessoal legal. acolhendo, o pessoal. Eu quero até agradecer o pessoal da Raiz do Baobá. Fizeram um vídeo. Eu, na hora que eu vi o vídeo, eu não aguentei, a lágrima caiu. Né? Eu queria até agradecer eles por isso, se você me permite. Ô, fica à vontade. Pelo vídeo que eles fizeram. Depois, quem quiser olhar depois lá no Instagram, é só procurar Raiz do Baobá depois. No sábado, quando a hora que eu recebi o link, eu chorei dentro da sala, né, lá no serviço. Os meninos chegou, eu tenho um rapazinho que é mais próximo comigo lá no serviço. Uhum. A gente tem uma afinidade de companheirismo, de trocar ideia mais perto um do outro do que... Não porque não, momento algum, é porque a gente criou essa afinidade desde o começo. Aí na hora ele chegou e falou, rapaz, você tá chorando por quê, pai? Eu falei, rapaz, olha esse vídeo aqui. Ele falou, fizeram? Eu falei, fizeram. Eu acabei de receber o link agora. Então, porque o pessoal muita gente que conhece, né, demonstrando o sentimento, vendo a situação, e entendendo o caso. Não querendo boicotar a farmácia, não, vamos lá. Não querendo boicotar a farmácia, mas igual você acabou de dizer. Uhum. Querendo entender, querendo usar o dinheiro deles aonde... Exato. Não existe isso aí. preconceito. Exatamente. Você tá entendendo? Vamos lá. Não é exatamente, não é um boicote direto, não, assim, não, tal. Não. Mas assim, a pessoa é a consciência do Sim, consumidor. Sim. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Porque muitas vezes até o consumidor não tem consciência. E ele tem o poder na mão. Sim. Né? Então, assim, tipo, pera, eu não vou gastar nessa empresa. Essa empresa cometeu tal ato. Sim. Eu vou gastar na outra. E isso é legal, entendeu? E aconteceu isso aí no TikTok, quem quiser olhar depois, vai ver. No sábado tinha mais 36 mil comentários. Hoje eu não vi. Eu não vi isso hoje. E quem quiser olhar depois que olhe. Mas o pessoal tem muita gente tem consciência. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa consciência. Que é ruim passar por isso, por esse sentimento, essa questão que a gente passou. Infelizmente, muita gente passa, não se pronuncia, igual eu falei, por causa da represária, o medo de passar a represária, por muitos ainda, mas que o pessoal se conscientize que sim, é crime, e não queiram passar pelo sentimento que a gente passa e por aquela mancha que fica na vida da gente. É como se fosse, vamos usar um outro exemplo que agora, você pegar uma camiseta branca, pegar um vinho tinto e virar na sua camiseta branca. Aquela mancha vai ficar. Legal. Oh, tem rede social, Lu? Eu? Luciene Amel. Nossa, eu não sei. Você tem rede social? Depende pra Agora qual. você já é TikToker, já. Depende pra qual. Não, rede social, Instagram. Tem. Qual que é? Eu tenho o Edinaldo Ananias e tenho o Engenho das Pipas, né? O Engenho das Pipas é mais voltado para as pipas, o projeto das pipas que a gente tem aqui na cidade. Mas a parceria que a gente é fechado, não é simplesmente soltar pipa, não. Não é. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. Você me permitiu falar isso aqui agora. Que isso? Não é simplesmente soltar pipa. A gente tem um programa, tá? A gente tem 5 equipes envolvidas num projeto que a gente está elaborando, que por sinal a gente está buscando o apoio da legislação daqui da cidade, da parlamentar daqui da cidade, para apoiar a gente nisso. Tá? A reabilitação do pessoal que é morador de rua, que está envolvido em droga, a gente quer envolver tudo isso dentro desse programa. A gente tem a UDPPA-MG, União dos Pipeiros, Pouso Alegre, Minas Gerais e região. Então a gente já envolveu Ouro Fino, a gente já envolveu Cambuí, o pessoal de Cambuí já fechou com a gente, a equipe do Vírus Matadouro fechou com a gente, e aqui na cidade a gente tem mais equipes. Então a gente não é só simplesmente uma turminha que solta pipa, uma brinca, igual o povo vê, é uma molecada. Não é só isso. É um grupo que a gente fechou para voltar exatamente para isso. Dar atenção para o pessoal que está na rua, alguma coisa desse tipo. E tem, no caso, o Facebook meu, tem o TikTok, a gente também brinca aí com o pessoal a respeito de pipa e coisa mais. E tem no Kawaii, que é a parte que a gente tem também, palavra motivacional. É outra coisa agora, já é voltado mais para a parte religiosa, né? Palavra motivacional, uma vez por dia a gente solta alguma palavra. O pessoal quiser olhar depois, fica à vontade. Que legal, cara. Você tá ativo lá na rede social. Estamos por aí. Ativo e tal. Dancinha você já faz também? Não, dancinha não. Eu não sei dançar, pô, eu sou um fiasco. Sou um fiasco da dança. Pipeiro da dancinha, cara. Não, sou um fiasco da dança. Dá pra você fazer um MC pipeiro. Não, sou um fiasco. Meus meninos tem hora que você ri, pai. Calma, a gente vai treinar, você relaxa. Meus meninos ficam assim, pai, o senhor é mó duro pra dançar. Eu falei, rapaz, esquece, teu pai já tá velho já, pô, larga a mão. Agora a Lu viu aí, Lu? Vi. É Luciene Mello, _ADV.
Ah, beleza. Ô, Lu, e também se alguém quiser te procurar no seu escritório, como é que faz? Assim, vai pelas redes sociais? Como é que é? Pode ser pelas redes sociais, meu telefone também é 359-9857-3886. Beleza. E meu escritório é localizado próximo ao quartel. Sei, na Rua do Quartel lá. Avenida Marechal Castelo Branco, 754. Beleza, maravilha. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer o convite, foi muito importante para nós, né? Falarmos Muito. Que é isso, cara, sejam bem-vindos aí. Inclusive, eu quero deixar um recado para as pessoas que se sentem lesadas, que se sentem ofendidas, para que façam sim a denúncia, não se calem, Com certeza. para a gente mostrar que o que é crime e que ele deve ser punido. Inclusive, quem estava na farmácia, que presenciou o fato que ocorreu com o Edinaldo, se quiser entrar em contato com a gente, com a produção aqui do podcast, deixar o contato, depois a gente retorna a ligação. Maravilha, legal E vai demais. ser, e tipo assim, vai ser gratificante se eles retornarem, tá? Uhum. Por quê? Pessoas que presenciou e viu aquela cena. Teve um rapaz que saiu depois e falou assim, cara, eu não tô acreditando no que eu vi. Eu não tô acreditando no que eu vi. Eu falei, poxa, pois é que você pode acreditar que você viu. Você presenciou, você tava aqui. Então, assim, o pessoal que quiser, igual a Lu falou, quiser procurar, fica à vontade. A gente não tá aqui para acusar, não, momento algum. A gente tá aqui para conscientizar que o pessoal, como a Lu falou, que é crime e sim, tem que pagar. Que quem cometeu tem, infelizmente, ou felizmente, tem que pagar. Passou, meu amigo, eu falei, se não quer ser preso, não rouba. Não quer ser chamado de atenção, não erra. Perfeito. Muito obrigado pelo convite que você me fez, tá? Que isso, cara, agora você já vai vir pra falar da pipa aqui, velho. Chama. MC Pipeiro, rapaz. Igualzinho eu falo na turma nossa, chama. É só chamar. Assim, parabenizar pelo espaço, tá? Vou voltar a falar, se os meninos não tivessem aqui, meu amigo, tu tava ferrado. Eles iam querer jogar. O quê? Rapaz, já tava tudo no chão, tudo esparramado. Vou jogar isso aqui, não, vou jogar aquele lá. Não, assim, parabenizar pelo espaço, muito bem produzido, tá? Parabéns pelo espaço, aos seus companheiros também que te apoiam aqui, e obrigado pelo convite grandemente, tá? Deus abençoe a sua vida. Beleza, é isso aí. Galera, todo mundo que acompanhou esse Nenemcast, vida longa e próspera, até o próximo aí. Brigadão, valeu, tchau, Abração, tchau, até mais, rapaziada. Aê!